Tanto que eu fiz física também na faculdade junto, né? Eu fiz física junto. Física era onde? Na USP. Era meio puxado, mas enfim. Então, todo mundo me achava doido. Os caras da física e os caras da medicina. Tipo, fez cursinho pra passar na prova de residência? Na verdade, foi meio fracassado, assim, essa parte. Eu, no final da faculdade... Essa parte a gente vai cortar. Eu achava que era neurocirurgia, que depois eu descobri que não era. Sim. Era mexer nos circuitos e tentar corrigir os circuitos. E aí depois eu descobri que neurocirurgia funciona justamente isso. Você coloca um eletrodo lá, dá uma eletricidade, você sabe o que está conectado com quem, muda o circuito total. Você muda o toque de uma pessoa, você muda a depressão de uma pessoa, você muda, tá tremendo, você liga, para de tremer. Isso é o que eu queria sem saber que queria, né? Existem várias super habilidades. Existe como aumentar funções, né? Existe como aumentar a memória, brain-to-brain interface, por exemplo. Vamos lá, como funciona uma interface cérebro-máquina em 5 minutos? Como é que foi na prática isso? Na prática foi um pesadelo. Tem horas que você acha distópica a sua profissão? Tem, é por isso que eu gosto dela. Eu saí na camisa de força. Já tem um cara te esperando aqui. É o pai do alho, vem buscar ele. O cara fala com manjericão. E aí, pessoal, boa noite. Mais um podcast do Doutor Neurocirurgião. Nagai fez o favor de trazer o ilustríssimo Doutor Eduardo Alho. Conta aí, Nagai. Bom, galera, Dr. Eduardo Alho, vocês já conhecem a gente. Eu trouxe aqui o meu amigo, Dr. Eduardo. O Dr. Eduardo, ele é neurocirurgião formado pela USP também. Ele é talvez da turma mais famosa dos residentes, do Dr. Paiva e do Dr. Robson, que aí são celebridades aí na neurocirurgia. E o Dr. Eduardo Alho também vocês vão entender aí por que ele é essa celebridade. Mas eu conheci o Alho, na verdade, por um momento de tédio da residência, era a pandemia. Verdade, e aí eu falei assim, Dr. Paiva, precisando... Eu tô com muito tempo livre, tô precisando aprender coisa nova. Aí ele falou, pô, tem um cara que gosta de gente com tempo livre. Tem um cara que era da minha turma, muito inteligente, e ele faz uns negócios assim. Aí o doutor Paiva, ele faz um negócio no computador. Que é muito legal, cara. E assim, eu acho que você tem um perfil de aprender. Aí o doutor Paiva chamou o Alho lá no INCO. Verdade. Aí a gente se reuniu lá no café, e aí eu comecei a escutar do Toalho, as pesquisas que ele fazia e tal, e aí eu me identifiquei muito. Terminou essa reunião, eu liguei pra minha esposa e falei assim, amor, é o seguinte, tem um dinheiro guardado aí? Gastou tempo e dinheiro. Você vê que vai gastar e gasta bem, né? Tem um dinheiro guardado aí dos plantões? E aí, assim, sabe como é que é, né? Não precisa ter um filho agora. Aí eu conheci um cara muito inteligente que falou assim, pô, pra começar a fazer isso aqui, precisa comprar esse computador. Aí era um iMac de 32 GB de memória, 2 teras de RAM, e aí na época custava, sei lá, quase 20 mil reais. Aí eu falei pra minha esposa, mas assim, vai valer a pena. O Toalho, ele terminou a residência, e aí ele foi fazer o doutorado na Alemanha. Passou 4 anos na Universidade de Würzburg. Würzburg. Exatamente, é isso aí. Conta aí, um pouquinho antes dessa... O Nagai te conheceu depois, né? Verdade, que as coisas aconteceram. O que te levou à neurocirurgia, a essa área de pesquisa? Vamos lá, primeiro, boa noite e obrigado, né, pelo convite. Sim, a primeira coisa que eu queria dizer é que eu odeio podcast. Aí, pessoal, tá vendo? Igual a gente, igual a vocês. Esse é um podcast exclusivo para quem não assiste podcast. Mas a minha brincadeira com podcast, eu tenho uns amigos que adoram e tal, e eles ficam tentando catequizar. Só que podcast, ele tem um frame de tempo que, assim, ou você tem coisas que encaixam muito bem para ouvir o podcast, ou você não tem. Eu sou o que não tem. Então eu gosto de cortes, que você pega uns pedaços e tal e vai aproveitando, vai montando. Eu, de criança, eu tinha duas fantasias, assim. Eu
dividi a minha dúvida entre ser frentista ou ser neurocirurgião. Por que frentista? E até hoje ainda é uma coisa que me bate. Que eu adorava cheiro de gasolina. E via que minha mãe recebia a grana do cara com o mínimo esforço. O cara ia lá, cheirinho de gasolina, enchia o Facílimo. tanque. Facílimo. É isso. Essa é a minha profissão. E aí a outra neurocirurgia, assim, eu sempre gostei de várias coisas juntas. Então, assim, meu pai... Neurocirurgia veio antes da medicina? Veio antes. Na verdade, foi medicina pela neurocirurgia, né? Então, Sim. assim, eu gostava de cérebro, né? De entender como é que funcionava. Eu gostava muito dessa coisa mecânica de ver e entender como funcionam as coisas. Tanto que talvez engenharia fosse uma opção, tanto que eu fiz física também na faculdade junto, né? Eu fiz física. E Formou? não porque eu resolvi fazer junto, né? Porque não é uma ideia boa. Aí, pessoal, não façam física. Aí tem, assim, ao máximo. Porque quando chega no quarto ano, você tem prova de vetores e geometria e parasitologia no mesmo dia. Então... são vetores também. Que são vetores. Eu comecei a entrar numa noia, por exemplo, eu olhava uma lâmina no microscópio de hiperplasia prostática e falava, caralho, isso é uma função descontínua. Tipo, então, isso realmente me motivou, eu fiquei muito empolgado na época, mas é muito pesado, porque a física é fácil de entrar, mas é difícil de sair. Sim. Né? Eu fazia à noite, né? Então... Tipo neurocirurgia também. É isso. É difícil de entrar. Neurocirurgia é mais difícil de entrar. A física não é tão difícil. Sim. Então, assim, tanto que eu tava já na faculdade, nem estudei pro vestibular, prestei física, que eu já tinha prestado no anterior e passado, desistido. Vou prestar medicina. Aí prestei medicina. E aí eu cheguei para... Física era onde? Na USP. Então, eu fui... Era meio puxado, mas enfim. A questão era ali juntar as coisas de uma maneira harmônica, né? Então, eu pegava meu fusquinha, tinha um fusquinha amarelo, ia no horário do rush para a cidade universitária, chegava lá, às vezes chegava de avental, sujo de sangue, quando eu estava na técnica cirúrgica. Então, todo mundo me achava doido, os caras da física e os caras da medicina. Tipo, ninguém entendia muito bem. Então, era um ritminho, assim, que neurocirurgia foi tranquilo depois. Já treinou no difícil? Já treinou no difícil. Gostava disso. Já tinha computador, já sabia mexer, ou foi uma necessidade que veio depois? Foi depois. Na verdade, aí eu acabei prestando medicina e física, justamente por essa dualidade de coisas. Eu gostava das duas e não sabia. E aí, no final, eu achei uma subespecialidade que encaixa tudo, né? Isso que é muito louco, né? Porque eram duas paixões que andavam separadas. Você pode elaborar melhor como que é parecido física com neurocirurgia? Pessoal? Então, não é que é parecido, é que assim, tem uma utilidade muito grande. Então, assim, a física estuda o mundo, o universo, né? Vamos dizer assim, physis, né? As interações. E aí, especificamente em neurocirurgia funcional, porque assim, obviamente que você ela te dá uma certa previsibilidade de uma interação ali. De uma interação, mas existem áreas que você aplica diretamente, tem áreas que você aplica menos. Por exemplo, se eu for ver biomecânica em ortopedia, aplica muito. Mas você não precisa ter grandes conhecimentos diretamente de física, diretamente ou de engenharia. Você tem alguns básicos que você usa de medicina e é isso. Tá? Radiologia já infere mais conhecimentos de física. Então, imagens, saber como é que aquela imagem é gerada, entender spin, entender precessão, entender um monte de fenômenos físicos que acontecem, por exemplo, na ressonância, no raio-x, nas interações. Em neurocirurgia, se você for falar, por exemplo, um tumor, você vai lembrar de hipertensão intracraniana, coisas assim, que tem a ver com física, mas em neurocirurgia funcional, que você tem eletrodo no cérebro, bateria, conectividade, assim, é totalmente físico. Mas você já conhecia a neurocirurgia funcional antes de entrar em neurocirurgia? Não, mas eu queria fazer neurocirurgia funcional sem saber que era neurocirurgia funcional. Porque assim, o que eu queria era... Por sorte já existia. Mas você sabe que tem várias coisas que já existiam. Tem uma que eu não inventei, eu vou falar aqui, se alguém inventar, a patente é minha, que é o gelo-ondas, que é um micro-ondas que esfria. Aí, olha lá. Mas, por exemplo, eu inventei
desfibrilação elétrica cardíaca, pena que já existia. O que eu achava que era neurocirurgia, e que depois eu descobri que não era, era mexer nos circuitos e tentar corrigir os circuitos. Só que aí depois que eu descobri, não, quer tirar uma bola da cabeça, quer consertar o cara que bateu com uma paulada. Não, isso aí não é tão legal. Eu queria entender como é que funciona e conseguir modificar. Sim. E aí depois eu descobri que neurocirurgia funciona justamente isso. Você coloca um eletrodo lá, dá uma eletricidade, você sabe o que está conectado com quem, muda o circuito total. Sim. Você muda o toque de uma pessoa, você muda a depressão de uma pessoa, você muda, tá tremendo, você liga, para de tremer. Sim. Isso é o que eu queria sem saber que queria, né? E aí você estudou fez cursinho para passar na prova de residência? Na verdade, foi meio fracassado assim, essa parte. No final da faculdade... Essa parte a gente vai cortar. A gente não mostra nenhuma vulnerabilidade dos nossos heróis. E aí, no 4º ano, eu vi um cara falando assim, aí, assim, tinha as intermédias, eu sempre participava, sempre gostei. E aí, tinha um cara falando, os caras adoravam dar discurso na Atlética. Então, porque calouros, motivando, e ele estava tentando motivar os calouros, falando assim, não seja aquele cara, porque às vezes, quando ganha, todo mundo curte, né? Sim. Então, porra, você fica com inveja do cara que ganhou aquela partida, né? Porque o cara é um herói ali momentâneo. Sim. E eu tinha isso, de achar muito legal os caras que ganharam e tal, não sei o quê. E aí, o cara falou, não seja que nem eu, que era ele, que fiquei 6 anos assistindo, sempre querendo ser o cara e nunca sendo. Sim. Então, aproveita que vocês conseguem e vão ser. E eu tava no 4º ano e falei, porra, pegou essa fala dele foi meio melosa, mas... E aí fui, assim, emagreci 40 quilos, tipo, treinando, e aí eu virei um psicopata, e é isso, né? Eu tenho compulsões, ou seja alimentares, seja por outras coisas. Sim. E aí movi minha compulsão para exercício, ia todo dia correr no Ibirapuera, não sei o quê, perdi, fui jogar handball, joguei... 6º ano ganhei uma medalha de melhor jogador, prêmio Urso, não sei o que e tal. Sim. Porque é isso, aí virou um hiperfoco em outra coisa. Né? Sim. E aí que eu mandei um foda-se pra residência. Sim. Porque eu ia bem na faculdade, tipo, não precisava de nota para estudar e tal, ia bem nas provas e tal. Só que prova você aprende fazendo prova. Né? Então, assim, não adianta... você saber o Cécio inteiro se você não estudar para aquela prova, sim, porque o cara vai pedir um negócio que não está no Cécio, né? Uhum. E, na verdade, não é que eu não sabia disso, mas eu não me preocupei com isso na época. Uhum. E aí eu fiquei treinando handball que nem um maluco e resolvi fazer alemão. Uma coisa que a gente fala no canal é que você até usou humildemente a palavra várias compulsões. Uhum. Quando a pessoa está construindo uma narrativa de sucesso, ela fala obsessão. Sempre era obcecado por certas coisas, né? Uhum. E a gente encara também como compulsão. A gente tem umas compulsões que são, de certa forma, obsessões. E enquanto a gente não desloca uma para priorizar a outra, as coisas ficam meio travadas, né? Sim. Então, para você... o esporte chegou num momento ali que precisou... E foi muito bom, na verdade. Assim, hoje, retrospectivamente, o que aconteceu foi que eu tomei pau na prova de residência, porque eu não estava me preparando. A minha obsessão era outra, né? Sim. E não era a prova de residência. Então, automaticamente, assim, uma prova difícil... Talvez se eu fosse prestar algo que fosse menos concorrido e tal, até desse certo. Mas não era, né? Então, era alguma coisa que, assim, não adianta você achar que o conhecimento está... em você, não tá. Uhum, e aí tinha que estudar para a prova, e foi o que eu fiz no ano seguinte. E aí fazendo o programa de saúde da família. Uhum. E aí eu ia para Mauá, e na verdade foi uma experiência muito legal, porque você, como médico generalista, sim, assim você vê... Fez um ano? Fiz um ano, e aí estudava em paralelo, porque era um trabalho basicamente no posto, que era relativamente tranquilo, tinha fim de semana livre, então dava para estudar. Não ficava dando plantão, que era a alternativa de quem não tinha passado. Sim. Que é ruim, porque você se destrói. Você regula a rotina, né? Você regula a rotina. Então era uma rotina de segunda a sexta, das 8 às 5. Foi parecido com a minha, quando eu não passei também. Mas é interessante ouvir isso de uma pessoa que, enfim, já é um neurocirurgião de sucesso, no sentido de
pô, a gente não pode menosprezar aquilo que você viveu, né? Claro. Tipo, o esporte que você viveu no final da faculdade Sim. foi importante, Sim. né? Você ter aquela experiência, assim como foi o ano que o Yuri ficou em 2 de abril. Foi 2 de abril. 2 de abril, que o Alho foi para Mauá. Eu acho que Sim. isso tudo os tornou melhores médicos. Claro. E melhores... Pessoas, né? Pessoas, Na verdade, assim, eu vi exatamente. coisas nesse PSF que não vou esquecer nunca. Assim. Sim, E até que me lembra na hora que eu tô vendo a outra ponta, porque agora, na verdade, eu tava numa ponta que era o básico e agora eu tô na outra ponta que é depois do difícil. Então, assim, depois que deu errado para alguém que é especialista, me mandam. Então, esse aqui que eu tentei tudo e não deu certo, você pode dar uma olhada? Sim. E aí, é isso, já passou por instâncias, inclusive terciárias, e não resolveu. Sim. Mas você vê que às vezes a falha foi primária, foi por isso Sim. que o cara chegou na instância terciária sem resolver, assim, enfim, né? São experiências sempre válidas. Com Né? certeza. E aí, assim, a gente sempre... É até engraçado ver que o teu processo de decisão pela neurocirurgia foi pensando em neurocirurgia funcional. Muitos conselhos que a gente dá para alguns alunos não pense em ser neurocirurgião pediátrico antes de ser... sempre rola A isso, verdade é que, assim, é uma faca de 2 gumes. Sim. Porque, assim, eu nunca abri minha vida para nada mais. Porque é isso, compulsão / obsessão. E aí, isso foi um fator também ruim. Eu tenho amigos dessa época aí de 8 anos de idade e tal, que foi quando eu decidi, né? Então, assim, e aí todo mundo falando de não sei o quê, e eu falo, não, eu quero ser neurocirurgião, eu queria fazer um doutorado na Alemanha. Eu falava isso. Falava assim, já. Tanto falava que eu fui fazer o alemão por causa disso, depois lá da física. Naquela época, né? Naquela época. Uhum. Então, já fui me preparando para o negócio. Uhum. Então, primeira coisa, talvez se eu tivesse parado, tivesse aberto possibilidades para outras coisas na vida, eu teria escolhido caminhos mais fáceis, ou menos, e minha vida tivesse tomado outro rumo. Por outro lado, eu sou muito satisfeito com a minha vida, então tá tudo certo, eu não mexeria nada. Assim, se eu Mas aí como é que foi esse desafio? Porque a gente, pelo menos eu tenho muito receio, né? Tem muita gente que romantiza a neurocirurgia, e aí eu já convivia bastante a rotina de neurocirurgia, meu pai é neurocirurgião, então eu achei que eu ia entrar na residência sabendo como era, Sim. e quando eu entrei, agora eu não imagino como era pra você, que tipo, você tinha uma eu ideia... tinha uma fantasia. Exatamente. E uma como fantasia que, na verdade, assim, até eu chegar na funcional, eu descobri que a neurocirurgia não era o que eu queria. Caramba. Não era porque, assim, pô, pra tirar trauma é horrível, né? Tiro na cabeça, assim... Bom, a primeira depressão pós não ter passado, porque assim, tinha uma mini esperança. Apesar de eu saber que eu não estava preparado, meio que eu achei que ia passar e não passei. Então eu fiquei meio deprê, todos os meus amigos meio comemorando que tinham passado. E aí um grande amigo meu ofereceu um plantão num lugar, e aí eu vou evitar nomes porque a história por si só já é interessante o suficiente. E aí, plantão em um lugar... periférico de baixa renda de São Paulo, e fui lá eu com medo e com um livrinho Black Book debaixo do braço, falando, e agora, né? E era um pronto-socorro. Aí cheguei lá às 7, cheguei e tal, aquele bafo de gente, falei, nossa, mas tá lotado às 7 da manhã. Eu achei que ficava assim 5 da tarde, mas 7 da manhã, povo tal. Aí fui procurando os colegas para me apresentar. Abro um consultório, ninguém. Abro um consultório, ninguém. Terceiro consultório tem uma filinha assim, todo mundo em pé, saindo do consultório de porta aberta sem cadeira, porque o médico não queria que a pessoa sentasse para não se acomodar. Sim. E o cara atendendo, tal, eu... Olá, boa tarde, bom dia, sou o Eduardo, eu vim aqui, o cara olhando assim pra mim. Sabe alguma coisa de ginecologia? Eu falei, sei, então atenda esta ficha aqui. Aí eu já peguei a ficha, já meio que saí. Aí eu cheguei pro moço que tava lá, falei, então, não sei se o doutor tinha te falado, mas eu tô sem meu carimbo. Ele, não tienes carimbo? Eu falei, não, ele falou, então fodiu. Ele não tinha também. Aí ele falou, então é o seguinte, foi assim às primeiras horas da manhã, eu assim, com medo de perder uma coisa que eu não tinha, que eu não dei mais
mais plantão lá, e assim, não é que o lugar é especialmente ruim, ou que... É isso, né? Mas isso. Que eventualmente você vai ter que lidar com coisas assim. Vai ter que dar a volta, vai tentar fazer o melhor, né? Mesmo que seja... Mas volta no que você tinha falado da fantasia, né? Exato, você tem uma fantasia sobre neurocirurgia, você tem uma fantasia sobre medicina. É isso. E aí você não era um glamour que você acha que é, né? O House, o doutor. Sim. E aí você é jogado na realidade, e essa realidade vai te mostrar outra face. E aí como é que você se baliza nesses dois extremos, né? Você valoriza romantizar algo sabendo que aquilo não é exatamente assim, ou você se corrompe de entender que o negócio é ruim, que nada presta? Acho que como se conservar, né? Como se preservar? Então, acho que se você tiver a maturidade para entender que sempre tem dois lados da moeda, e que, por exemplo, neurocirurgia, hoje, tem uma parte boa do que eu faço, tem uma parte ruim. Né? Então, assim, preencher relatório, odeio, mas tem que fazer. Sim. O senhor pode dar uma receita, não sei o quê? Né? É a parte burocrática de papeladas, sim. Que em muitos lugares isso é minimizado, no Brasil especialmente isso é maximizado, né? É uma burocracia, sim. É um monte de coisa que você tem que fazer a mais, e é assim, eu desconto no ChatGPT, mas sei que no outro dia eu tenho um DBS que é gostosinho de fazer. Eu vou operar minha risotomia, que eu adoro. Sim. Vou operar uma hernia filé cervical. Óbvio que tem as buchas, a bucha eu gosto mais ainda. Sim. Então, assim, aquele caso que ninguém resolveu, você fala, vamos lá, vamos fazer. Sim. Então, assim, é isso que motiva. Sim. Ou então a parte de pesquisa que você estava falando, que eu gosto muito. Enfim, claro. Não é que eu odiava trauma, odiava coluna. Então, assim, cirurgia sempre foi o que eu gostava. Depois que você é apresentado ao cardápio inteiro, exato, você escolhe. Exato. Assim. Então, assim, eu gostava de cérebro, eu gostava de ver, assim, eu era fascinado com cirurgia. Sim. Aliás, sou até hoje. Você vai olhar a minha lista de vídeos do YouTube, tem eu vendo cirurgia cardíaca. Tipo, eu ponho lá e fico lá vendo o cara dar ponto no coração. Meu, isso aí é muito legal. E, assim, é algo que eu acho que está em todo cirurgião, que a gente estava falando antes os clínicos versus cirurgião. O clínico faz assim na hora que fala de cirurgia. Sim. A gente, o olhinho brilha, na verdade, foi... Porque a gente passa a enxergar beleza naquilo ali, né? Do mesmo jeito que a gente gosta de fazer, a gente começa a reconhecer... A beleza interior. Literalmente, né? Eu gosto muito de o meu vídeo favorito de cirurgia, é de um otorrino que tem no YouTube. É um vídeo mais antigo dele fazendo uma dissectomia radical de pescoço. E ele faz todo com a lâmina 23. Caraca. Disseca o acessório, o vago, todo na lâmina. Então parece uma pintura, assim, o cara operando, né? Então é uma coisa que a gente gosta, independente de vocês aí que têm dúvidas sobre especialidade, né? Clínica ou cirurgia... experimentem observar procedimentos de variadas especialidades, né? Sim. Isso em geral, essa vontade, essa faísca já meio que vem de fábrica, né? Então, E aí ela já existia, e é por isso que, por exemplo, eu nunca, apesar de ter voltado, eu dei a volta e caí na especialidade do meu pai hoje, né? Que é a psiquiatria. Sim. Então hoje eu estou fazendo neurocirurgia psiquiátrica para doença psiquiátrica ou para funcional, etc. Então, assim, mas se me perguntar, você seria psiquiatra? Não, porque eu gosto de mexer, eu gosto de ligar o botão, é outra praxia mesmo. Sim, e é isso que é mais por isso que é importante a gente trazer um convidado como o Alho, porque toda vez que a gente traz um convidado novo, o processo de decisão é completamente diferente, é muito individual, cara. Você se balizar pela... Mas é sempre individual, baseado no indivíduo, não baseado na externalidade, né? Por exemplo, o mercado, eu não imagino que tenha sido algo que... Não, é tanto que eu poderia ter escolhido ser frentista, né? E no final eu escolhi a alternativa pior, não tinha cheiro de gasolina. E eu me ferrei vários anos. Mas, por exemplo, eu opero muito fora, né? Então, o Nagai, eu já fui operar com o Nagaizinho lá em Belém. Então, eu opero bastante pelo país. E, assim, aquela frase brega de trabalhe com o que gosta, que nunca estará trabalhando, eu tô, na verdade, me divertindo, assim. Eu falei, as pessoas estão pagando pra eu fazer isso. Sim. Esse é o ápice. Caraca, o pessoal tá me pagando pra vir fazer um negócio que eu gosto. Você tá ajudando as pessoas, né? Sim. Então isso também é muito legal.
principalmente nessa subespecialidade que é diferente quando você vai tratar um infortúnio da vida. Sim. Então, trauma, por exemplo. Ninguém tá querendo bater o carro, bateu, e aí se machucou e o cara vai lá tentar... Qualquer resultado já vai ser ruim. Exato! Assim, tá, tudo bem, você salvou, mas não era pro cara estar naquela situação. Sim, sim. Né? Então, ninguém fica tão feliz assim Sim. por um negócio que aconteceu errado, na verdade. Sim. Uhum. E aí eu comparo um pouco a funcional com as especialidades eletivas, né? Por exemplo, obstetrícia, que é um fenômeno natural da natureza, não pode dar errado. Porque, assim, se acontecer alguma coisa com o bebê... Já foi tudo perfeito até lá. Exatamente, então não pode dar sim. errado. Quando dá, é uma frustração geral. Sim. Funcional é mais ou menos isso, porque você está tentando melhorar uma condição ruim. Plástica Às vezes, também, né? plástica, só que, no caso, a gente é tentar melhorar funções, né? Sim. E aí você muda a qualidade de vida, assim, dramaticamente, né? Sim, sim. Dor, por exemplo, tratar dor é muito legal. O paciente vem com o sorriso daqui e aqui, assim. Fazia anos que eu não dormia direito e agora eu tô conseguindo. Então, Esses incrementos na qualidade de vida é muito interessante, né? Porque aí você vê, é aquilo que você falou, de você gostar de mexer ali num botão, num circuito e aí ver alguma resposta, Sim, né? sim. E eu acho que a funcional tem tudo a ver com isso, né? Não é empírico, tem uma ciência toda ao Não, redor, e aí mas- que meu conhecimento de física ajuda muito. Porque eu sei como funciona a corrente elétrica, a diferença de campo elétrico, campo magnético, como que aquilo influencia, como que sincroniza, a teoria da informação, como que passa a informação de um neurônio para outro, que você pega do telégrafo e joga para Sim. vias neurais. Uhum. Então você começa a juntar essas coisas Uhum. e aí você entra num mundo maluco, né? Sim, Você sim. fala, nossa, eu tô entendendo como funciona. Sim. Não tá entendendo nada, mas é por isso que eu não gosto de podcast, porque é muito comprido para as outras pessoas, entendeu? Sim. Pra gente passou em 1 minuto 7 horas e 15. Sim. Sim. Mas entrando mais na neurocirurgia funcional, né? A gente já falou bastante de neurocirurgia Então, funcional. antes de a gente avançar para Uhum. isso, eu queria que detalhasse para o pessoal o que é neurocirurgia funcional na sua amplitude, né? Aonde começa e até onde vai, porque eu tenho certeza que a galera aí não tem noção. Perfeito. Sim. Então, assim, quem cunhou o termo neurocirurgia funcional foi um ilustríssimo professor brasileiro, meu professor quando eu entrei na residência, o professor Raul Marino Júnior. E que era um expoente da cirurgia estereotática, como se dizia na época, e que não era funcional. Ele foi presidente da Sociedade Mundial de Neurocirurgia Funcional, que na verdade tinha um outro nome na época. O congresso anterior tinha sido em Tóquio, lá tinha sido decidido que o próximo ia ser em São Paulo, e o professor que sediou aqui em São Paulo esse congresso. E ele escreveu um livro com o Rasmussen, não sei se vocês já ouviram falar da cirurgia Rasmussen, que chama Essa é a pronúncia? Functional... Não, Rasmussen, não sei nem qual que é a origem, na verdade, quer dizer. Fato é que um livro chamado Functional Neurosurgery, Neurocirurgia Funcional. E no primeiro parágrafo... Foi daí que pegou, então. Foi daí que pegou e ele explica por quê. Na verdade, ele resolveu e mudou o nome da sociedade para a Sociedade de Cirurgia Estereotática e Funcional. E aí explicando que, na verdade, a gente modificava os circuitos. Então, ele fala no primeiro parágrafo que a neurocirurgia tradicional envolve remover ou tratar problemas que estão ali. Então, um aneurisma que está lá, você mexe na estrutura, você vai fecha o aneurisma. Tumor, você vai tirar, você vai corrigir uma laceração de duramatria, você vai mexer na estrutura. A neurocirurgia funcional vai corrigir circuitos alterados. Ela não adiciona nem subtrai nada efetivamente ali, né? E aí que ele compara como uma abelha, e a poesia do professor Raul. Sim. Uma abelha que vai tirar o mel da flor e que ela vem e deixa a flor intacta sem mexer na flor. E aí é isso que ele fala no primeiro capítulo, né? Que a neurocirurgia funcional tem por objetivo melhorar funções que estão comprometidas por algum momento, e aí um conceito super importante, totalmente válido, que sejam decorrentes de estado de hiperatividade cerebral. E isso é muito importante. Por quê? Quando você vai ver, neurocirurgia funcional se baseia em 2 tipos de procedimento, neuromodulação e procedimentos ablativos. Então, assim, você fala, como é que você vai mudar um circuito queimando o cérebro? Né? Assim, e aí que
é exatamente essa a filosofia do negócio. Quando você tem uma doença, ou seja, você tem 80%, 90% das doenças do sistema nervoso, isso é um princípio geral, você tem uma deaferentação de alguma parte. Então, assim, por exemplo, cortei um braço, dor de membro fantasma. Isso vai acontecer porque aquele sinal que vinha da periferia não vem mais. E aí o que acontece? Imagina que você tem um canal de transmissão, por isso que eu estava falando das linhas de transmissão, etc. Você tem um canal de transmissão e aí, de repente, a gente está falando aqui no podcast e fica super baixinho, você não consegue ouvir. O que você vai fazer? Aumentar o volume. O que o próximo relé da estação faz? Aumenta o volume, ou seja, ele fica hiperativo para tentar captar o que está vindo de sinal ali. Seja isso nada ou um sinal danificado. E aí essa hiperatividade desse ponto é que ferra o resto do circuito. E não é a falta de informação propriamente. Quer dizer, a falta também ferraria, mas daria uma diminuição de função global, que isso acontece, por exemplo, em sintomas negativos. Por exemplo, quando você tem um AVC agudo, o que acontece? Falta de informação, plegia. Sintoma positivo de espasticidade é o sintoma de hiperatividade do circuito medular. Perfeito. E aí isso vai acontecer em quase todas as doenças, ou seja, Parkinson, morreu substância negra. O que acontece? STN, GPI hiperativo. Por isso que você tem que ir lá e diminuir a função deles. TOC, mesma coisa. Tem uma hiperatividade de fibras basais que conectam com o frontal. Mesma coisa. Então, quando você vai vendo dor, doenças degenerativas, tudo isso tem uma parte que está hipoativa e que gera partes hiperativas do circuito, e aí que a gente vem com métodos que ou vão queimar ali, ou seja, ablativos, ou vão cortar, enfim, ou vão modular. Os moduladores, embora a gente fale de estimulação cerebral profunda, por exemplo... É sempre uma inibição. Sempre é muito forte, mas normalmente é uma inibição. Sim. Então, assim, você pode usar estimulações reais com baixa frequência, mas normalmente a gente faz inibição daquele circuito. Então, é aí que a neurocirurgia funcional. Você trata circuitos, trata funções e melhora funções. Se eu entendi aí conceitualmente, porque eu nunca tinha pensado conceitualmente o que é neurocirurgia funcional e o que não é, né? A gente sabe os jogadores do time, mas não sabe dizer o que faz, né? Mas em toda doença neurológica existe um desequilíbrio, né? Perfeito. Dentro de um desequilíbrio existe algo que está mais e outro que está menos. Então, já que a nossa arma na funcional é em reduzir, né, inibir ali diretamente algo, ou uma secção, uma ablação, você vai no que está mais. Exato. Porque quando uma pessoa leiga, ou até um estudante de medicina, um acadêmico, um residente, ele vê que existe uma especialidade que coloca um eletrodo no cérebro, num paciente que está acamado, e ele volta a andar, peraí, o que mais que ele consegue fazer? Ele consegue te dar uma cognição a mais, ele consegue te deixar mais forte, ele consegue te dar superpoderes? Na verdade, o que você consegue fazer é reduzir basicamente o que está hiper, né? Bom, isso na neurocirurgia funcional clássica, né? Agora tem mais. Hoje está em voga isso, né? Inclusive no Congresso de Funcional agora de Buenos Aires que eu fui, estavam se discutindo isso, né? Porque a gente comparou funcional com plástica, né? Mas a gente comparou você falou assim dos resultados e tal. Sim. E aí o que a gente estava comparando agora, falando disso, cirurgias de aumento de função, que é isso que você está falando. Melhorar sua memória, que já é normal. Sim. Melhorar seu desempenho numa prova. Que é o que, hoje em dia, o pessoal busca com algumas droguitas, né? Assim, um Venvancezinho, para ir não dormir na prova. Sim. Isso é um doping químico, né? E aí você pode fazer um doping elétrico? Pode. Por exemplo, vocês já ouviram falar do idiot savant, síndrome de idiot savant? Que é a pessoa, o idiota sabe. Que é a pessoa que vai no helicóptero e consegue desenhar depois a cidade nos mínimos detalhes. Perfeito. Né? Existem várias super habilidades que são diferentes para cada tipo de pessoa, cada pessoa e tal. Né? Hoje em dia, esse termo já é mais antigo e tal, mas era um termo muito cunhado. Né? Hoje, nem idiota, nem sabe se pode. Sim. Mas, enfim, são pessoas de altas habilidades, vamos dizer assim.
O que acontece é que, em geral, as habilidades sociais dessa pessoa são ruins. Sim. E aí, isso mostra que existe um desbalanço entre o frontal com a parte que processa essas informações. Então, não é que ele é um super-homem, ele tem o mesmo processamento que a gente, só que, enquanto a gente está aqui interagindo socialmente, e os humanos são programados para interagir socialmente, que é da onde vem a nossa força como espécie, a gente tem um frontal muito grande e que inibe muito isso. Então, quando você desbloqueia esse frontal, na verdade, quando o frontal ignora o mundo, você pode focar em coisas muito mais detalhadas e muito mais específicas. Muito bem, então você tem essas habilidades, você sabia que era um desbalanço principalmente frontal, sabia que era uma inibição, e tem um estudo australiano que simulou síndrome de Joe-Savant, pessoas sem essas habilidades com TMS. Então eles inibiram frontal e aí era uma habilidade de contar a carta. Então, magnética transcraniana, isso. Então você colocava um magneto aqui, inibia o cérebro por fora, e aí você jogava um baralho de cartas, a pessoa 113, e aí tava certo. Caramba. E aí essa atividade dava um pico. Se fizesse depois, em mim agora, eu ia conseguir fazer isso. Exato. E aí depois cai, né? Porque é um negócio que depois transitório. Uhum. Então, assim, será que se a gente colocasse uma placa, eu conseguisse fazer isso, o cara ficaria assim? Vai fazer a prova com um bonezinho ali, cheio de bobina. Exato. E assim, a resposta é provavelmente sim. Então, existe como aumentar funções, né? Existe como aumentar a memória, brain-to-brain interface, por exemplo, são outros... Aí vem a questão da plástica estética. Então a gente estava falando de cirurgia funcional como se fosse uma cirurgia plástica reparativa. Perfeito, agora eu entendi. Eu vou tirar o cara grande queimado, mastectomizado, que você vai restabelecer uma função prévia que ele não estava conseguindo comer, ou você vai rodar um retalho para fechar uma falha. Isso é o que a neurocirurgia funcional faz. Uhum. O que a plástica hoje estética faz é o que isso está querendo fazer. Então entra um dilema ético grande. Com certeza. Essa é a questão essa é a questão ética de todo procedimento invasivo de melhoramento no ser humano, né? Sim, porque assim tem um risco. Serve para anabolizante no esporte, serve para estimulante. Os riscos não são desprezíveis. Você vê o tanto de gente que morre fazendo lipo, que obviamente não estou dizendo é proibitivo fazer uma lipo. Uhum. Tem situações e situações. Sim. Mas hoje existe uma sensação de imperfeição que na verdade nunca vai ser alcançada, e quando você vê o procedimento você fala, ficou pior do que era. E assim, o mistério da vida é um negócio que é meio torto, que é meio assimétrico, que a pessoa tem vergonha de mostrar porque não é pra ver, não é padrão. Isso que é o legal da vida. Agora, você vai lá, coloca um dente tanto igual branco, com... Cara, não... Enfim. E aí eu acho que existe uma pressão de certas companhias de fazer isso. Uhum. Vamos fazer isso, melhorar a memória, vamos elevar o ser humano para outro patamar, colocar IA integrada no seu cérebro. Você vai Cara, muito louco. É a mesma coisa que colocar silicone em todo mundo. E você vê que tipo, já existe tecnologia para isso. Já, a questão é ética. Exatamente. Sim, já tem como fazer isso. E aí, nessa reunião aí da neurocirurgia funcional, estavam grandes nomes ali, isso surgiu como pauta. Não, surgiu na discussão ali de outra coisa, e aí um componente falou, vocês fariam? Meio para provocar todo mundo. Aí todo mundo, peraí, como assim? Vocês colocariam um eletrodo para melhorar a inteligência de alguém? Se alguém falasse, eu queria ir melhor na prova e... Bom, eu sei fazer uma craniotomia, você sabe fazer. Você liga o gerador. Se o negócio funcionar, a gente, como neurocirurgião, é quem deve estabelecer os limites disso. E a gente não ser liderado pelas pressões da indústria. E porque senão eles porque, que assim, vão... As pessoas que não estão envolvidas no risco querem aquilo. Com certeza. Se eu não soubesse o tanto de problema que pode dar uma craniotomia com eletrodo, Sim. eu falaria, também quero, né? Se é um negócio simples, mas não é um negócio simples. Sim. E além de tudo isso,
eticamente, quando é que você vai se sentir autorizado a fazer um procedimento desse? Quanto que você tem que testar para começar a fazer isso em larga escala? Sim. Por exemplo, tá liberado no Brasil você botar um estimulador para melhorar a memória. Qual que seria a burocracia para isso? A burocracia vai começar nos Estados Unidos, nunca aqui no Brasil. Então, assim, para começar aqui vai ser 30 anos depois que lá. Sim. Então a gente não vai ver, graças a Deus. Sim. Mas, talvez, em outros lugares... Porque lá não é nem isso evolução, surge. né? É só reflexo de um país governado por tecnologia, Tem né? isso também. Então, assim, tem uma pressão, tem a tecnologia, os caras já estão tentando fazer isso, e aí, obviamente que vai começar a ter coisas questionáveis no caminho, e esse é o caminho de todas essas coisas, como, por exemplo, a cirurgia psiquiátrica foi, e que destruiu a fama porque usaram errado na hora que era para ter avançado. Então, assim, sim. Ficou muito estigmatizado. O começo foi ótimo, o passo depois do começo foi um tropeço total, e aí a gente sofre até hoje as consequências disso, que ter gente que assim, médico e, bom, o CFM, as normativas para direcionamento de cirurgia psiquiátrica no Brasil são para cirurgia ablativa ainda. Não tem normativa para neuromodulação que já está há 30 anos no mercado. Então, assim, isso por si só diz muita coisa, né? Então, com assim, certeza. Porque, digo assim, desde o início dos autômatos, dos primeiros eletrônicos, já começou a existir o ser humano visualizar a interface cérebro-máquina, né? Sim. Que hoje a gente já está vendo isso mais próximo. Bom, isso começou com o Miguel Nicoleles, assim. Ainda que tenha conseguido o pretexto, a prerrogativa ética da doença, era um interesse que o ser humano já tinha. Então, mas a interação humano-máquina interagia diferente de você aumentar função endógena corporal com risco. Por exemplo, existem interfaces cérebro-máquina que funcionam muito bem com EEG. Ou seja, como assim? Com eletroencefalograma. Você não precisa implantar um eletrodo cortical. Como que funciona isso? Vamos lá, como funciona uma interface cérebro-máquina em 5 minutos? Então é o seguinte, o que você tem é que captar sinais elétricos cerebrais volitivos ou não, e aí existem interfaces... Por exemplo, põe um capacete com EEG. Capacete no Nagai e fala, Nagai, pensa numa maçã. Isso. Pensa numa maçã é ruim, porque pega um copo. Eu vou te dar os exemplos aqui que é melhor funciona, que ele dê os exemplos. Na verdade, eu já cheguei a construir uma interface cérebro-máquina. Eu trabalhei com o Nicoleles, bastante trabalho. Eu tenho no meu celular o joguinho que eu fiz, depois eu te mostro. Metalzão. Metalzão, ficava... Então, ó, vamos lá pro tálamo. Então você vai navegar no tálamo. Aqui, isso aí você aqui. Construiu tudo aí. Isso, tudo. Mas isso só que é histologia. Isso aqui vem da histologia. Eu ia falar, é o modelo histológico do doutorado dele. Você pode ver as peças separadas aí. Na verdade, aqui o núcleo lateral, a parte centromediano parafascicular. E aqui você tem um texto, tá vendo? Que vai te explicando, a tabela mostrando o que é cada núcleo. Aí aqui a histologia, de onde ele vem. Esses eram os cortes dele, Yuri. Tá vendo? A histologia. Suas lâminas eram assim. Aqui em 3D e aqui da onde que vem. Mas enfim, então assim, põe no Nagai um capacete com 64 canais, tiro esse EEG daqui e vou dar uma tarefa específica pro Nagai, que é o seguinte: tem uma tela vazia aqui, então a primeira etapa disso é um treinamento da rede. Então você vai ter que treinar a rede a interpretar o sinal que está ali. Pensa numa maçã, é vago. Etiquetar as coisas, né? Porque usa áreas terciárias, usa várias áreas. Então não vai estar, tem que ser não vai ser um sinal fácil de interpretar. Agora, pensa em mexer o braço, você não precisa nem mexer o braço. A intenção de mexer ativa a área motora suplementar e ativa numa frequência de onda beta. O que acontece é que você está em repouso, dormindo, sua atividade cerebral está lenta, seu metabolismo está lento, certo? Se você abre o olho, a partir do momento que você abre o olho, esse tipo já tem estímulo luminoso,
os neurônios trabalham mais, vai aumentando a frequência. Se você pensa em mexer, ela vai... Opa, já prepara para mexer. Quando você mexe, ela efetivamente vai para mais alto. Sim. Então, em geral, você tem uma gama baixa quando você está pensando em movimentar, e quando você efetivamente movimenta, você vai para gama ou uma beta alta. E aí você tem, por exemplo, uma coisa chamada freezing na doença de Parkinson, que é quando o cara está travado. Que, na verdade, o que acontece? O beta fica lá. Ou seja, o cara está tentando andar com o freio de mão puxado, porque ele está em beta ainda e ele devia estar em gama, porque o circuito não faz o update da informação. Então, isso é um biomarcador de freezing na doença de Parkinson ou de bradicinesia na doença de Parkinson, que é a persistência da onda beta. Bom, muito bem. Aí o Nagai vai pensar, mexer a mão direita quando tiver uma seta para a direita, e aí ele não vai pensar em nada quando não tiver nada, e vai pensar para a esquerda quando for para a esquerda, isso obedecendo o comando. O que isso vai fazer? Classificar o seu estado cerebral. Então, toda vez que... um machine learning... É um machine learning. É um algoritmo de machine learning. Aí você tem vários, na verdade, que você pode fazer. Vários tipos de classificadores, etc., que não vale a pena entrar no mérito. Mas, então, o que vai acontecer é que ele vai ter as informações e vai pegar aquele estado cerebral e falar, esse estado é compatível com virar à direita, esse estado é compatível com virar à esquerda. Então, essa é a primeira fase que você calibra. Na segunda fase, ele vai pedir, vai ver a acurácia. Sim, você vai ajustar a sensibilidade. Vai ajustar a sensibilidade e ver se aquilo está funcionando e quando você está de acurácia. E aí, numa terceira etapa, você efetivamente pode ir para controle de máquinas e tal. Sim. Então, você pode pensar várias coisas, delimitar vários estados cerebrais que não necessariamente tem a ver com a tarefa que a máquina vai fazer. Então, você pode associar, por exemplo, potencial evocado visual. E aí, você capta aqui e esse potencial evocado que vai fazer, quando ele tiver maior ou menor, uma função. Sim. Isso é uma interface cérebro-máquina, mas não volitiva, porque ele não está com moldagem. Se eu colocar, então, um capacete no Nagai e eu conseguir etiquetar todos os movimentos da mão dele e ele um dia for amputado, eu posso construir uma prótese para ele só pensar e movimentar aquilo. O problema essa é a lógica. O problema é que na verdade é um pesquisador grego que mostrou isso, que tá fugindo o nome dele, mas termina com Poulos. Acho que é Georgopoulos. Ele mostrou que essa interação é muito difícil, porque ela é tridimensional no córtex. Então, o que acontece por que é tão difícil fazer uma prótese com o pensamento mexer? Porque eu estou falando, na verdade, não é. A recepção é 2D. A recepção é 2D, e você está tentando transformar um movimento tridimensional complexo que tem feedback sensitivo. Então, você tem ele é ajustado o tempo todo ali. Ajustado o tempo todo. Tipo, se eu for pegar esse copo e, na verdade, alguém colocou chumbo dentro dele, o que vai acontecer primeiro, eu vou fazer uma força aqui para levantar. Ou se tinha chumbo e eu não sabia que tinha, eu vou jogar ele lá até eu segurar e... Então, isso tudo é ajustado em tempo real, com o cerebelo, etc. É parecido com o problema do raio-x versus a tomografia, né? O raio-x, ele achata tudo em 2D ali, você não tem profundidade. Não tem profundidade. Então a limitação é na captação de informação 2D. Sim, e aí que vem os eletrodos invasivos. Os caras já resolveram isso. Não, eu tenho que falar. Eu achei que eu ia dar uma ideia. Eu achei que ia dar uma ideia. Aí que vem o eletrodo invasivo. Aí alguém vai falar assim, então, mas isso é porque você está com um eletrodo de superfície. Se enfiar um chumaço de eletrodo no córtex, você vai conseguir. Sim, a que custo? Então... Tem vários custos envolvidos, não só financeiros. Então é por isso que o dilema ético dessas empresas tipo Neuralink e tal, quando precisa remover, ele vai tirar uma parte do córtex ali, né? Sim, na verdade você tem que tirar a pia, porque os eletrodos são muito finos e eles dobram na hora que vão entrar no córtex. Você tem uma maquininha que enfia o eletrodo, assim, tipo uma... Então o eletrodo é tipo um velcro. É um chumacinho, ali, né? Chumacinho, na verdade. Tá. Tem vários tipos, né? Tem vários tipos. Você já viu o eletrodo da Neuralink? Não, da Neuralink eu não vi. Mas, enfim, são eletrodos muito finos, porque eles não podem danificar o cérebro. Você vai enfiar um eletrodo, um chumaço de eletrodo no córtex motor de uma pessoa. Como se fosse um nylon duro, né? Isso, são fiozinhos que vão
vão chegar e vão interromper. Então tem uma certa penetração no córtex. Tem que ter. Tem que ter, né? E aí, senão não tem e mesmo assim, você ainda não consegue reconstruir a tridimensionalidade. O que você teria que ter para isso funcionar era mapear o cérebro inteiro. Porque o cérebro inteiro funciona para uma função. Sim. Então não é só o córtex. Por isso, não estamos conseguindo fazer um movimento perfeito. Sim, porque na verdade, uma função motora não é feita só de córtex motor. Sim. Você tem que mapear núcleos da base, tem que mapear cerebelo, você tem que mapear leminisco, você tem que mapear... Sim. Então, assim, isso talvez seja um dos problemas do localizacionismo, né? Então, que a gente veio da frenologia, aí falou, isso tudo localiza, aí a gente descobriu que, na verdade, não é tão localizado assim. Então, assim, M1, que é o córtex motor primário, é super especializado. Quando a gente vai ler o trabalho do Penfield original, assim, ele vai mostrando com estimulações na guerra ali, né, que ele ia mostrando em cirurgias, o que tinha sensações evocadas e o que tinha motor evocado. É tudo misturado, na verdade, no homúnculo dele. Ele vai montando, ele monta com vários casos, mas é isso, às vezes ele está no córtex que é sensitivo e tem uma sensação, evoca uma resposta motora. E o contrário também, resposta sensitiva no córtex dito motor. E a gente vê isso também nas outras funções, né? Elas vão se adaptando e você tem, para a realização de uma função, várias áreas envolvidas atuando em conjunto e várias áreas anticorrelacionadas. E aí a gente entra no tema redes neurais. Então, assim, o que é uma rede neural? Uma rede neural é um conjunto de áreas que vai trabalhar junto para fazer uma função. E aí você tem, por exemplo, Default Mode Network, que é uma rede neural básica de não fazer nada. Então você vai ter, quando você está pensando em você, etc e tal, você tem várias áreas que estão trabalhando em conjunto para que aquilo aconteça. E aí você consegue extrapolar coisas fantásticas, tipo, por exemplo, pacientes com depressão, eles são muito introspectivos e estão pensando muito naquilo, ou seja, eles têm uma hiperconectividade da Default Mode Network. E aí você começa a ver que o cérebro trabalha em concerto. Então, você não tem como dissociar o movimento tridimensional de tudo isso. Caramba. E é por isso que não funciona bem e não vai funcionar. Assim, eu digo, uma prótese perfeita que vai... O que pode funcionar é se você adquirir muitos... Coisa grosseira, que é o que já funciona. Ou você conseguir... Então, por exemplo, uma prótese mais avançada e biônica, né? Como que... É o que vai acontecer. O que consegue fazer? Vai conseguir entender esses comandos, né? Então, por exemplo, esses comandos esquerda, direita, sobe e desce. Abrir e fechar a mão. Abrir e fechar a mão. Porque aí você consegue comandar tudo que funciona com 0 e 1. Por exemplo, tem trabalhos que mostram que o cara consegue fazer com interface cérebro-máquina ativar gene. Sim, porque é só você mandar um comando do computador, que é, olha, quando eu pensar em mexer o braço direito, manda 1 para lá e 0 para cá. É isso. Então depende do script que você montar. Sim. Então se você montar um script complexo... Linguagem programador, viu, pessoal? Mas é isso. Se você montar um script complexo, e aí, quanto mais você conseguir entender dos dados aqui e extrair de características, mais complexos podem ser os scripts. E aí que vai avançar. Mais estados intermediários você consegue alcançar. Exatamente. Agora, aquele estado perfeito que você falar, isso aqui é exatamente igual a uma mão, ou reimplantar o braço do cara e conectar, enfim, pegar um enxerto, um braço de cadáver, por exemplo. Poderia fazer, por que não faz? Porque é muito difícil. Porque é muito difícil. Então, assim, você vai ter que religar todos os primeiro tem as questões do transplante em si, né? Que assim, é um si só já é... Que já é complexo. Mas supondo que você consiga ligar tudo... Se você consiga ligar tudo, teoricamente funciona. Né? Porque ele vai pegar os mesmos comandos, vai ligar para os mesmos nervos, para as mesmas artérias, etc. E vai funcionar. Tanto que de mão tem, né? Tem que o cara reimplanta a própria mão, enfim, né? Sim. Mas por que para um robô é mais difícil? Porque os músculos ali tem que ter tanto aferência como eferência, tem que estar conectados em toda a rede da medula, como do que cérebro. Funciona a propriocepção desses robôs novos que estão vindo aí? Então, tem muita coisa legal para te perguntar para ele. Mas aí então, aí depende. Bom, eu fiz parte de um projeto que era o projeto Andar de Novo, Walk Again, né? Que era o projeto lá da Copa do Mundo, que chutou a bola, etc. Sim. E aí, eram pacientes que tinham lesão
medular grave, né? Eram paraplégicos. E aí, como que você vai ter propriocepção para o cara andar com exoesqueleto, sendo que ele não tem propriocepção, né? Então, você está falando de propriocepção de um braço robótico a mais, mas você usa substituição sensorial para isso. Como que a gente usou substituição sensorial, inclusive, é muito legal e muito interessante. Você pode usar para várias coisas. Neles, a gente colocava uma camiseta tátil, que tinha vibradores aqui no braço, Sim. E aí que quando o pé encostasse, ele ia fazer isso aqui, né? Então, vibrador, vibrador, vibrador. E que ele vibraria diferente para diferentes texturas. E aí o cérebro vai entendendo isso e tinha uma hora um paciente lá do projeto falou para mim, é como se eu estivesse pisando na grama. Caramba. Ele sentia pisar na grama. Ou sentia pisar na areia, ou sentia pisar no concreto. Não é que você mapeia o estímulo exato da grama. Não. Você só bota o mesmo padrão daquilo e o seu cérebro vai perceber toda vez que aquele padrão se tá repetir assim. E você tem que dar um reforço, juntar. Isso, Como é que ele fazia né? isso? Era um treino. Era um treino com óculos de realidade virtual. Ah, Então era aquele estímulo com grama, aquele estímulo com... sim. Então, e é isso que chama substituição. Aí é a calibração, né? Você começou a calibrar, ensinar o cérebro. Exatamente. É assim que você consegue fazer, por exemplo, uma camiseta para o cara escutar. Já vi, Cara que é tem vários surdo, vibradores também. Você faz vários sensores, por exemplo, e eu tenho ideias assim que eu nunca fiz, mas que, na verdade, eu já fiz ensaios no meu computador. Tempo livre, é isso. Se não estiver fazendo nada, você pega, por exemplo, para você transformar uma experiência acústica em visual. Então você imagina alguém que é surdo, que não escuta, como que o cara vai entender a música? Caramba. Então você pega as frequências que vem da música, decompõe numa transformada de Fourier, que vão entrar, dar um sinal de entrada e transformar em cores. E aí você transforma isso numa localização espacial conhecida de uma banda, por exemplo. Então tá tocando Starry to Heaven, e tá o Robert Plant aqui, tá o baterista, né? Você mapeia isso na tela, e aí você faz essa transformada um a um para cada instrumento, como que as frequências estão vindo daqui, transformando isso em cor. E isso vai entrar no ritmo, e aí você pode colocar no meio uma amálgama que vai ser tipo como se estivessem na água, né? Assim, tá pingando a água, a frequência vindo deles, isso vai se misturar, né? Com um resultado final Não entendi essa pulsante. parte, Então, imagina o seguinte, o cara tá tocando a guitarra aqui, certo, sozinho, tá tocando notas, cada nota tem uma frequência, cada frequência dessa nota vai ser codificada em... Então, se ele toca mais alto, vai ser uma cor mais forte, uma amplitude mais forte. Se ele toca uma nota mais aguda, ela vai ser mais pro azul. Se ela toca mais grave, mais pro vermelho, na verdade o inverso. Na verdade, você pode mapear do jeito que você quiser, desde que seja sempre igual, né? Pro cérebro sempre entender aquilo. E aí, isso aqui vai ser emitindo como se tivesse, imagina, você tem um lago calmo, que é o palco vazio. E aí você vai caindo gotas aqui, vai saindo frequência daqui, certo? Sim. Se você tiver gota aqui, gota aqui, gota aqui, gota aqui, elas vão ter uma interferência de frequência que vão gerar um padrão aqui no meio, que no final é a música. Que loucura. Que é o padrão de interferência Olha, de todas as ondas, mas só... Então, um dia eu vou terminar de fazer isso quando tiver tempo. Eu já fiz, eu padronizei, na verdade eu fiz um pequenininho com LED, que depois eu mostro para vocês. Mostra o que aconteceu aí. Então eu fiz um teremin de luz. Então assim, ele responde à frequência, à intensidade de luz que eu coloco, né? E aí você pode fazer uma musiquinha techno, quer ver? Ó. Tá vendo? E a luz vai batendo no... Você que programou todo mundo. Eu que programei, claro. Quem mais poderia fazer? Tem algumas coisas que poucas pessoas podem fazer. Só o vizinho que não gosta muito. Mostra quem responde a tua voz aí. É que ela é ótima. Esse aqui é esse aqui, eu acho. Oi, LED. Você ouve o que eu tô falando? Ah!
E aí eu tô fazendo experimentos, porque aí com LED dá um trabalho... E da onde vem o salto de perceber aquela música codificada? Beleza, eu entendi que essa música é Stairway to Heaven, essa gotinha pingando é Stairway to Heaven. Mas da onde ocorre o salto de eu realmente ouvir como se fosse a música? Então, Eu você vai ter que aquilo como se fosse a entender, música. porque assim... É um outro Não é que é processo só- de degustação ali, aprender, né? Exato, você vai ter que aprender a ouvir com o olho. Esse que é o ponto. Que massa. Que é o cara aprendeu que isso aqui não é ele pisando no chão, mas ele aprendeu que aquilo significa grama. Sim. Então, depois que você vê o ritmo batendo ali, não sei o quê, e você vê Stairway to Heaven, depois você vê outra música, você vê nitidamente que são músicas diferentes, porque o ritmo é outro, as cores são outras, aqui é mais agudo, ou uma música que é baixinha e calma, você vai ver ali o negócio bem baixinho e tranquilo, aí outra que você coloca lá o Metallica na época que eles estavam na parte mais agressiva, o negócio pulando. Sim, caramba. E aí você vai começando a entender, o cara vai olhar e vai falar, isso aqui é uma música mais assim, outra é mais assado. Isso a gente falando em deficiências, né? Então, assim, deficiência visual, auditiva, por exemplo, você pode fazer isso, ou pode fazer uma camiseta que transforma em buzzers, que, na verdade, a frequência mais grave vai ser mais perto do tronco, a frequência mais aguda mais perto dos membros. Imagina você correr no parque ouvindo uma música e a música tocando em você. Caramba, que legal. Isso vende, vamos fazer? Com certeza vende, eu usaria, Cara, com certeza. muito Eu nem corro. Então, com isso chama tudo Eu isso pra só falar não que corro porque eu não tenho essa camisa. isso chama substituição sensorial e é conhecido legal. desde os anos 60 e tal. O cara fez uma placa que ele via pelas costas. Então, era o cara que estava aqui e você usava as costas como um painel para, tipo, brincadeira, escrever 6 aqui, você sabe que está escrito 6. Sim. Né? Então, você conseguia enxergar padrões. Isso aqui é um gato. Tipo, você consegue, no final. Que legal. E caramba. aí você pode usar isso para a propriocepção, para dar retorno de sensibilidade de próteses mecânicas ou de interação. E aí, se a gente está falando, e aí vem o dilema de estou com pacientes paraplégicos que não têm função, eu quero restaurar a função, isso é uma coisa. Você tem pessoas que querem correr no parque e ouvir a música, isso é outra. Então, até quanto que você pode ser invasivo no cara que só quer correr no parque? Então, assim, o cara paraplégico, justifica-se até você colocar um implante medular nele para tentar restaurar essa função. Se justifica para dor, para isso também. Num cara que tem doença nenhuma, Sim. porque ele quer correr bonito, aí entra os dilemas éticos, né? E é isso que, na verdade, o Musk, etc., estão tentando trazer para a realidade, né? E Sim. que é meio difícil, porque os caras estão tentando... Porque é o que vende mais. Vender para o nicho de doenças vende muito menos. Você fazer uma camiseta tátil que vende para todo mundo, uma Apple shirt, acabou, né? Certo. Então, assim, só que aí que vem o erro de não entender que você não precisa ser tão invasivo. Então, com implantes não invasivos, você consegue ter bons resultados para diversão. Então, quer brincar? Põe o capacete. Você não precisa pôr um eletrodo na cabeça. E é um Não negócio serve. reversível ali. Exato, né? você tirou o Assim. capacete e parou a brincadeira. Que é as coisas do Black Mirror, né? O cara não coloca o negócio. Se bem que no Black Mirror eles colocam os implantes e tal. Sim, aham. E assim, isso tem base neurofisiológica para funcionar. Tem horas que você acha distópica a sua profissão? Tem, é por isso que eu gosto dela. Os próprios pacientes que têm eletrodo, a gente no consultório, você controla o cara com tablet, né? E aí os caras ficam, nossa, isso é impressionante. O próprio paciente que teve um paciente... Controlar o corpo dele com Exatamente, tablet. eu tenho um paciente querido que vai com o pai dele e tal, ele tem uma dor crônica, e o pai olhando assim, fala, como a medicina avançou. E eu penso mesmo, eu falo, porra, é mesmo. E eu que faço isso, por isso que eu gosto, né? É um negócio que é extremamente novo, é atrativo. Aham. Assim, tem a bucha, você tem que fazer um relatório pro convênio? Tem, mas faz parte do jogo. Sim. É aí que você fala, mas a realidade e tal. O problema é, se você não tem uma realidade atrativa o suficiente para suplantar a coisa ruim, que acontece muitas vezes. Então você vai lá pro posto de saúde, que acontecia quando eu fui lá pro programa de saúde da família, etc., o que acontecia é que eu estava amarrado por política pública, etc. Então, assim, você fazia um negócio... Então, você não tinha
essa recompensa de volta. Sim, sim. Então você tinha, por exemplo... Era só a bucha, né? Só a bucha. Assim. Você vai preencher, não sei o que e tal, e nada resultava em melhor para o paciente. Tive paciente que morreu eu fazendo diagnóstico. Assim, é extremamente frustrante. Teve uma vez... Mas eu acho que ficou muito bem respondido. Assim, Deu pra- se você é se você acha que a sua profissão é um pouco distópica, você falou, às vezes a realidade não é tão atrativa para poder suplantar aquela... Como é que foi o final? Falou, se a realidade não for atrativa, você não- é interessante você ter opção para Sim, suplantar aquela suplantar aquela realidade. realidade. Caramba, que interessante. Então, isso aí. Polêmico. É, polêmico. Por isso que eu gosto. É por isso que eu... E falando em polêmica, aí agora, depois que a gente falou tudo isso de interface cérebro-máquina, que faz parte da pesquisa, quando é que começaste a entrar na cirurgia neuropsiquiátrica, né? Pois. Bom, então essa questão é uma questão que... Bom, sempre atraiu, e aí vem a questão, né, paterna, tipo, os almoços de domingo. Minha irmã é psicóloga, meu pai é psiquiatra. Olha. E aí e minha mãe aguenta todos os malucos. Isso acaba mexendo, né? Discussão de almoço sobre isso. Então, e meu pai é muito apaixonado, também gosta muito. Assim. Pronto, é isso aí. Sim. E aí, o que acontece é que eu sempre tive interesse, neurocirurgia funcional foi acontecendo, a parte da pesquisa foi acontecendo. Então, assim, eu, por incrível que pareça, não gostava de pesquisa durante a residência. Por quê? Porque eu preferia ter tempo para respirar e dormir. Sim. E aí eu pensava em pesquisa como genética, Genética era um super avançado que eu não gostava e achava que era isso. Entendi. Pesquisa em medicina é isso. É ciência básica, bancada, né? Assim, o ratinho mordendo no meu dedo. Teve uma vez que eu estava na faculdade e a gente estava fazendo pesquisa com o camundonguinho e tinha que dar uma injeção intraperitoneal. E aí o que aconteceu? Que o camundongo, ele virou e mordeu meu dedo. E uau! Eu tive um reflexo e ele voou. E na hora que ele voou, ele caiu no chão e ele adquiriu um superpoder, que era estar no chão. Porque ninguém tava todo mundo com um rato na mão. Era o rato Na homem. hora que ele caiu no chão, todo mundo subindo na cadeira, assim, caralho. Ele tava segurando até agora, o que mudou? Ele agora só tem mais chance de fugir. Tadinho. E aí é isso, um matou no peito, foi terrível. Então, assim, minha experiência com animais de experimentação não foi muito boa. E assim, eu tenho pena do bicho, não é um negócio que eu curto Sim. muito. Computador, eu não tenho pena do ChatGPT de brigar com ele. Sim. E aí, bom, assim, então, pra mim era isso. Eu cheguei a ir, durante a residência, procurar linha de pesquisa. Então, nessa parte... isso que você gostou não era aquela questão de animal, de tubo de ensaio, mas poder fazer Exato. coisas mais... Então, na verdade, não era nada no momento. Então, assim, o que eu Entendi. gostava era nada. Só que, assim, eu já gostava das coisas físicas, porque na minha faculdade de física, a gente tinha uma matéria que, aliás, devia existir em medicina, que era física experimental. Genial. Então, assim, você chegava às 7 da noite, ia para uma catacumba, que era lá no subsolo, e aí tinha lá um set de ferramentas e tinha uma coisa escrita na lousa que era assim, por exemplo. Eu vou dar um exemplo. Hertz descobriu a fórmula do som, que é essa, ele dava aqui, em 1800 e tal, usando essas coisas. Vocês têm os mesmos materiais que ele, boa sorte. Cara, Só que ele teve que procurar e a gente já tinha o negócio. E aí você dividia em grupos e era muito legal. Era muito legal. E aí você montava um experimento, como é que você tem que fazer? Tem que fixar uma variável e mexer as outras para saber qual que era o peso. Então você sabia onde você tinha que chegar, coisa que o Hertz não sabia, e sabia da onde partir, coisa que ele também não sabia. Isso. No nosso curso lá de neuroanatomia funcional, a gente sempre traz essa pegada histórica. Por exemplo, quem foi que viu primeiro o neurônio? Total. Alguém viu mesmo? É verdade. O neurônio a gente tem a ideia daquela cabecinha cabeluda e o Sim, rabinho, né? Mas alguém viu isso mesmo? Como é que viu? Como é que era o neurônio? Que Exato. a primeira pessoa que deu o nome de neurônio conseguiu ver, né? Entender e tal. Porque a gente está tão desconectado do início das coisas, né? A gente pega só o conhecimento já pronto. E emenda um pouquinho. Mas cadê o... Você nem questiona o que veio antes. Exato. Sim. Muito legal. E aí, bom, aí você fazia esses experimentos e chegava no final do dia, você tinha que fazer o relatório com seus dados, média, desvio padrão, tal, não sei o quê. E aí,
eram 4 por mês, que era uma vez por semana essa aula, e você escolhia um para fazer um paper. Então você tinha que estruturar um mini paper que não mandava para publicação nada. Se ficasse muito bom e inovador, você até podia, mas na verdade era para aprender a fazer metodologia científica. Olha era só, muito bom. Era sim, muito sim, bom. sim. E aí, enfim, eu sabia que isso eu gostava. Que não tinha rato, não tinha nada disso. E aí, o que aconteceu? Nos primeiros anos da residência, meio que o negócio foi, eu queria só sobreviver. Quando eu estava passando na funcional, o mestre Eric Fonoff, a gente estava numa cirurgia de DBS que eu já gostava, eu curtia e achava muito legal. E aí ele comentou, na verdade eu estava olhando o planejamento e o corpo geniculado lateral estava exatamente em cima da cerebral posterior. E o STN estava onde deveria ser o STN, mas que não dava para ver porque era uma ressonância ruim. Aí eu perguntei assim, como é que você sabe que o corpo geniculado lateral não é aqui, porque não é, e o STN é? Tipo, que o Atlas está certo. Porque assim, o Atlas estava nitidamente errado no corpo geniculado. Entendi. Por que o subtalâmico está certo se está bem errado o corpo geniculado? Sim. Tipo, se o Já alvo que fosse... você questionou um, outro porque assim, se o alvo fosse no corpo geniculado, eu ia meter o eletrodo no meio da artéria. Ou seja, não era ali. Sim. E por que o subtalâmico é, então? Uhum. Aí ele começou a falar, putz, pois é, a gente tem que fazer um Atlas nosso. Eu falei, que bom, tem que fazer um Atlas. E aí aconteceu uma coisa do destino, que foi a minha irmã, que eu falei que ela é bióloga e trabalhava no laboratório de envelhecimento cerebral, lá da USP. E aí um professor alemão vinha dar uma aula aqui no Brasil e ela estava estudando para o professor e tinha uma imagem 3D da substância negra de um paper que ele tinha escrito. E a gente morava junto, eu passei atrás, olhei e falei assim, nossa, o que é isso? Ela falou, de histologia. Eu falei, caramba, não dá pra fazer um Atlas com isso? Eu falei, sei lá, deve dar, o cara vem aí. Pergunta pra ele. Eu falei, vou perguntar. E aí, reunião, tal, não sei o que, reuniu o professor, aí o professor Manuel Jacobsen reuniu com o professor, tal, definiram, sim, é um método que dá pra fazer um Atlas do Brasil, novo, etc. Bom, quem que vai fazer? Esse garoto aí que tá enchendo o saco aí. Bom, esse aí vai fazer. Bom, aí eu tinha que pedir um fomento. Era residente ainda? R4, R4 da funcional. Só. E aí, bom, eu fui atrás, né? Aí fui atrás de bolsa, aí ganhei uma bolsa, fomento, etc e tal. E aí acabei indo para a Alemanha no laboratório do professor Helmut Heinzen lá fazer. Então foi assim que começou, né, o negócio. Foi de uma questão existencial que precisamos de um Atlas. Virou um Atlas tridimensional do cérebro para cirurgia estereotática. Aí, bom, eu descobri que fazer um Atlas não é fácil. Quando eu fui para a Alemanha. Como é que foi na prática isso? Na prática foi um pesadelo. Na prática foi meu sonho, foi um pesadelo. Foi um sonho, foi um pesadelo. Bom, porque assim, aí é o que a gente estava brincando de as coisas que funcionam versus as coisas que não funcionam. Então, assim, primeiro, meu sonho de criança estava sendo realizado. Sim. Né? Tipo, eu quero fazer doutorado na Alemanha, de repente, meio que por um acaso, o negócio se encaixou de um jeito. Tá bom. E aí eu fui meio que, assim, achando que ele sabia como fazer a Atlas. Eu descobri que nenhum de nós sabia. E aí, bom, primeiro ele, antes de me aceitar como aluno, ele pediu para eu ir antes para ver se não era um maluco e tal. Eu fiquei um mês lá. E aí eu já vi que ia ser difícil. O teste era um mês. Era um mês. Entrevista de um mês. Entrevista de um mês. Falando em alemão. E ainda bem que eu tinha feito minhas aulas de alemão. Mas enfim, essa parte meio que foi entrando. Pegando a analogia do curso lá, como é que é o neurônio, né? Eu tenho um microscópio em casa, eu sempre mostro a aula, mostrando a histologia lá. Dá pra ver em casa aqui o neurônio, mas você não consegue, no mesmo corte, ver o neurônio e o rabinho dele. Não. Porque num corte histológico é a lâmina fininha, você pega a cabeça dele, mas não pega o corpo nem o rabo. Já viu coloração de Golgi? Sim, ó, eu tenho o livro dele. Fica lindo. Mas com prata. Aí que vem, então, essa coloração com prata. E aí como que vem monta em 3D? Isso, aí que eu vou te mostrar. Isso chama estereologia. Você poder reconstruir 3D estruturas microscópicas. Com imunofluorescência você consegue,
com microscópio confocal você consegue, e com fatias grossas, que é o jeito que meu professor faz, você consegue. Então o que acontece? A fatia tem 400 micrômetros. Aí Uma você fatia roda o foco, roda o foco e aí você vai vendo. Então eu vai tenho... varrendo de cima para baixo. Você vai tirar foto, vai num software que reconstrói, põe... E encaixa a última na outra. fatia sobre a outra. Caramba! E você fez o cérebro todo? Não cheguei. Não foi isso, porque o meu Atlas é mesoscópico. Porque a cirurgia é mesoscópica, eu não preciso do neurônio, né? Eu preciso do núcleo subtalâmico. Então, para a cirurgia estereotática, a gente não precisa desse detalhe, muito embora seja um sonho e talvez seja um projeto 2.0, então o Atlas vai chamar Swan, de ganso, né? Cisne. Tem até um logotipinho de um cisnezinho e tal, que é São Paulo Würzburg Atlas of Neuroanatomy. E aí o Swan, ele é de estruturas mesoscópicas. O que é mesoscópico? Mesoscópica é que média, não é né? macro e não é micro. Então, assim, não é o cérebro inteiro, Mas não é um base. neurônio. É um núcleo subtalâmico, um núcleo denteado, um núcleo que você vê a olho nu, Sim. mas que não é microscópico, né? E aí eu queria fazer um Google Brain, né? Que é isso, você vai dando... Que nem o Google Earth, e dá para fazer, só que o tanto de memória, poder computacional, assim, é muito grande. Você precisa, na verdade, de um time, e esse time, na verdade, sou eu, basicamente. Então, assim, eu não consigo... Assim, se eu dedicar minha vida para fazer isso, talvez quando eu tiver 80, que vai ter acontecido que eu esqueci o projeto e não terminei. Assim, é isso. Então, assim, eu tô sentado em cima do projeto faz anos, na verdade, porque é isso. Você pode adicionar cada hora uma coisa, porque o cérebro é grande o suficiente para te dar trabalho. Mas os primeiros desafios eram o seguinte: é o desafio de reconstruir uma maçã. Então, imagina o seguinte, você tem uma maçã tridimensional. Aí você pega essa maçã e fatia. Só que não é uma maçã que a gente está construindo, é uma coisa molenga. Sim. Então imagina um pudim. Então você pega o pudim e parte bem fininho e põe uma lâmina e faz assim em cima do pudim. O que vai acontecer? Vai deformar não linearmente, não de uma maneira previsível. E aí não dá, fica difícil ligar uma com a outra. Então, se você faz o stack do neurônio, o que acontece é uma estrutura bizarra tridimensional. Que é isso que acontecia com os Atlas de Chaltenbrand, Taylará, etc. Que ele pegava um cérebro para o corte axial, um cérebro para o corte coronal, um cérebro para o corte sagital. Que eram 3 diferentes que deformaram de maneira diferente. Sim. E aí ele colocava um grid estereotático naquilo, que era uma marcação, tipo, ó, aqui é 0, então aqui é 1, 2, 3, 4, 5. Só que aquele cérebro era diferente desse. Sim. Então o 1 desse aqui não era igual ao 1 desse, que não era igual ao 1 desse. Então dá tudo errado. Corta o meu sagital, o seu coronal, do Nagai axial, aí tenta cruzar os 3. O do Taylará é pior ainda. Ele pegou um hemisfério de uma senhora alcoólatra de 90 anos e espelhou. Então, assim, como que isso tem coordenada estereotática comum? Não tem. E esse era o nível, o estado da arte na época que você estava na funcional? Esse é o nível do estado da arte. Assim, o Atlas de Chaltenbrand se usa até hoje para planejamento, etc. É que hoje a neuroimagem explodiu. Então, assim, hoje eu consigo fazer alvos diretos. Você não depende tanto do Atlas. Exato. Para a maioria dos alvos, nada. Né? Então, assim, isso é muito bom. É que a resolução da ressonância melhorou, gente. Então, antigamente a ressonância era toda borrada e você tinha que botar um Atlas ali meio que... Para tentar adivinhar onde que era. Para prever onde era mais ou menos. Hoje em dia, com a definição da ressonância, você vê os núcleos lá onde você quer implantar. Então, e aí o que acontece é o seguinte, você vê alguns, outros não. Então, assim, quando você vai para o campo da pesquisa ou das cirurgias não habituais, você começa a falar, o pedúnculo pontinho eu não consigo ver. Mesmo com uma super resolução e tal. E aí você chega num nível que, por exemplo, existe um Atlas que é feito lá pelo pessoal de Harvard, pelo Brian Edlow e da equipe, o Andreas Horn está nisso, que é feito com uma ressonância de super alto campo, na verdade de 7 Tesla. Durante um fim de semana inteiro o cérebro ficou lá escaneando. É isso. Ela é perfeita. E sem osso, né? E sem osso. Só que isso não é transponível pro in vivo, porque é muito diferente. Porque a gente tá vivo, né? Tem batimento cardíaco, etc., que dá movimento. Mesmo essa ressonância. Então, essa ressonância
entrou num projeto de uma... Se vocês quiserem ver no YouTube, tem aí, põe Brain MRI, né, ressonância de cérebro, 7 Tesla, e aquilo ali foi o que o Ario está falando, essa imagem foi adquirida em 5 dias, eu acho, de exposição, né? Era um cérebro de cadáver, não era paciente, e aquele cérebro ficou na máquina por 5 dias seguidos para poder mostrar aquela imagem. E aí eu voltava para a histologia para mostrar para ela, falou, ó, tá vendo, isso aqui é assim, assim. Eu falei, sim, mas por que dá para ver aqui e na ressonância não dá? Eu falei, sim, porque são métodos diferentes. Então, mesmo uma ressonância da mais tecnológica e tal, são métodos diferentes. Então, o que você faz? Na ressonância, você vê água, você vê movimentação de hidrogênio. Na histologia, você vê luz. São métodos diferentes. Então, você vê refração de corante, etc. Sim. Então, por mais que os métodos se aproximem, a gente delimitou o que a gente tem de anatomia na histologia e não na ressonância. Você pode reinventar a anatomia na ressonância se você quiser e se basear tudo aqui, mas existem discussões grandes sobre se você deveria chamar a mesma coisa, núcleos que você consegue ver em um e não em outro da mesma coisa. Que legal. Né? Então tem uma discussão sobre isso que é do núcleo ventral intermédio, que é na funcional, né? Então existem protocolos e pesquisas que falam, olha, a gente consegue ver o núcleo ventral intermédio na ressonância com esse protocolo X. E aí mal-humorado, mais para tremor? Para tremor, né? Então tremor essencial, ou em alguns casos de tremor parkinsoniano que é predominante, mas mais tremor essencial. Quando você fala núcleo ventral intermédio, você remete a um conceito, que é do cara que definiu isso. Caramba. O cara que definiu isso chamava Hassler, e ele definiu isso na histologia, e ele disse que nem ele conseguia ver. Então, assim... Exato, é esse que aí é o ponto. Alguém inventou a cirurgia para isso. Então, o que acontecia é o seguinte, quando ele descreve isso muito bem. Ele fala assim, na massa lateral de Burdak, que é o núcleo, que é a parte lateral do tálamo, ele chamava de núcleo lateral de Burdak. As células são relativamente homogêneas, mas a gente consegue separar alguns sistemas funcionais por conta da sua conectividade. Ou seja, é uma bola que é parecida, mas aqui atrás vem fibra sensitiva, aqui vem fibra motora do DRT, mais para frente vem fibra palidal. Então, por conta disso, você tem entidades funcionais diferentes que você vai chamar com nomes diferentes, que é núcleo ventrocaudal, núcleo ventral intermédio, núcleo ventral oral anterior, núcleo ventral oral posterior. Então, esse gradiente Entendi. Delimitado por conta das fibras. Eu nunca tinha entendido isso sobre o tálamo, porque o tálamo tem mais de 200 núcleos, né? Então, e é isso. É mais de 200 por quê? Não é porque tem 200 coisas exatamente diferentes. Exatamente. É porque conceitualmente, dentro de um gradiente, de um espectro ali, né? Alguém foi lá e fatiou. Exato. Mas, por exemplo, se você pega o centromediano parafascicular, dá para ver. Sim. Então você vê uma bola aqui, você vê uma linha aqui, você vê uma outra bola aqui. Ou seja, eu vejo o centromediano, onde ele começa, onde ele termina, e o parafascicular. Se alguém chegar para mim e falar assim, eu consigo ver o centromediano parafascicular na ressonância, eu vou falar, sim. Agora, o VIN, não. Porque nem o Hassler via, que foi o cara que inventou que o VIN chamava VIN. Então, assim, se a definição não permite que você veja, você pode inventar outro nome. O método ainda está muito longe e talvez não chegue, e talvez nem seja o objetivo chegar, porque são métodos diferentes. Sim. Você tem uma resolução desse tamanho, né? Sim. Muito interessante. E aí foi esse o projeto de doutorado. Eu desenvolvi um método de desdeformar os cérebros, que no começo, nossa, foi duro, que na verdade eu desdeformava com Photoshop. Então assim, existe mas com método. Então era o seguinte, existe uma ferramenta do Photoshop que chama Puppet Warp, que na verdade essa técnica de você fazer uma transformação... Porque a distorção, na verdade, ela não acrescenta nem subtrai nada. Ela é igual pegar uma imagem minha, tirar uma foto minha e alargar para lateral. Você pode chegar no Photoshop e corrigir. Exato. Você não está cometendo um crime. Nenhum crime. Então, a não ser que você tenha
perda mesmo de tecido e tal, que não era o caso. Mesmo o teu corte com 400 micrômetros deformava a ponto de não poder encaixar na ressonância. Mesmo porque existem deformações bidimensionais e tridimensionais. Sim. Bom, para começar, um dos jeitos é ter um gabarito para voltar. Qual que é o gabarito? Fazer uma ressonância do cadáver antes de tirar. Levava até lá, fazia a ressonância in situ, ou seja, com um tempo pós-mortem rápido, fazia o exame, voltava para esse VO, aí a patologia tirava o cérebro e formalizava. Então a gente tinha o primeiro gabarito que era para onde voltar. Aí esse cérebro é formalizado, ele deforma tridimensionalmente. Então desde a extração, né, até a formalização, você põe álcool ali, ele enxuga, ele desidrata, né? E aí essa deformação é tridimensional. E aí você fatia e você cora e põe lamínula. E isso é bidimensional. E aí você tem que vir vindo do fim para o começo para chegar nessa deformação. Primeiro você corrige a deformação bidimensional e depois você corrige... Monta um bloco tridimensional que era igual ao cérebro formalizado para depois levar para ressonância. Você que organizava. E aí eu fazia isso com o Puppet Warp do Photoshop. Eu pregava como se fosse um lençol no outro, ia puxando aqui, até encaixar tudo. Até encaixar o ventrículo no ventrículo, esse artefato nesse artefato. Ficava perfeito. Só que é um trabalho artesanal e é só legal. Então, eu segmentei o tálamo inteiro, que foi minha tese. Foi a segmentação do diencéfalo humano, na verdade. Então, núcleo subtalâmico, tálamo, todos os núcleos, etc. Reconstruí 3D coerentemente com a histologia. Então, eu tinha essa reconstrução de todos os núcleos. E assim é muito legal, reconstruções. Aí, pessoal, aí, sempre, né? A gente pega a história do convidado, a conversa vai levando aonde tem que levar e a gente vai aprendendo algumas coisas, né? Do Alho, o que eu reparei? É uma pessoa que sempre teve um sentimento ali de protagonismo muito grande na medicina, né? De querer participar, de querer descobrir. E ele via o caso que ele contou ali, anedótico, foi no momento que ele chegou no Atlas, que era o mais consagrado, e ele viu que onde era o corpo geniculado lateral, na verdade estava batendo na artéria cerebral posterior, né? Não era isso? Exato, exatamente. E aí ele falou, peraí, se até o cara que é muito bom vacilou aqui no método dele, talvez eu possa acrescentar em algo. Acho que esse é o momento de ingresso genuíno na ciência, né, Nagai? Sim. Então, assim, quando você assume o protagonismo de querer participar, será que tem espaço para eu ajudar em algo, com algo que eu posso doar o meu tempo, né, e me dedicar? Isso aí é possível de acontecer aonde você está, porque aqui em São Paulo, ele teve a parte na Alemanha, mas aqui em São Paulo ele conseguiu, assim que ele teve a dedicação, apareceu gente ali para ajudar, para participar, né? Então isso existe. Tem a outra pesquisadora também, que é a Suzana Ercolano, que criou um método para contar o número de neurônios que a gente tem. Eles trabalharam no mesmo laboratório que o nosso, né? Que era o Gerolab. Então, essa pesquisa do Rio, na verdade, trabalhava junto com o Brains at Night. Minha irmã que tirava cérebro para eles também, então veio do mesmo berço, na verdade. Sim. E, na verdade, assim, eu me alonguei na parte do Atlas, mas para fechar com a sua pergunta da parte psiquiátrica. Eu tinha até esquecido. Você vê que não é TDAH, é só muita vontade de falar. Então, assim, bom, aí fecha o ciclo, na verdade. Então, assim, isso me fez olhar muito para o cérebro, porque eu tinha que olhar muito para as fatias e ficar segmentando as fatias, né? E aí eu batia de cara com estruturas que eu conhecia e com coisas que eu não fazia ideia do que eram. E aí, as coisas que eu não fazia ideia eu ia estudar e tal. E tinha uma que estava sempre ali, assim, muito óbvia, e que sempre eu pensava, um dia eu vou ver o que é isso aqui, porque, nossa, isso aqui deve ser alguma coisa muito óbvia que eu não sei. E eu tinha vergonha, inclusive, de perguntar, porque, assim, imagina um negócio que você tem aqui o copo e tem essa listra aqui. Essa listra é alguma coisa, eu só não sei o que é, mas ela é alguma coisa. E tava lá.
E aí, num determinado momento, eu resolvi me preocupar com essa coisa que parecia uma ferradura, na verdade. E aí, fui estudar, não achei o que era esse negócio. Perguntei pro meu professor, falei, eu fui estudar, porque aí eu tinha ido estudar, né? Ele olhou, deu uma resposta meio vaga, assim, não bateu o martelo, não convenceu. E aí eu depois comecei a olhar e vi que outros trabalhos em humanos mostravam isso, mas ninguém falava o que era. Sim. E aí, olhando, a gente vai olhar a parte... A primeira coisa que me intrigou era que era uma estrutura que ligava duas partes límbicas de dois núcleos, dos núcleos da base do circuito. E aí, quando a gente ia olhar, eu fui primeiro olhar, tá bom, então o que liga o GPI e o STN na parte límbica? E aí, nada. E aí você olhava, tem uma figura famosa que mostra o circuito associativo, o motor e o límbico dos núcleos da base. E aí você vê, tem uma conexão entre o globo pálido interno e o STN na parte motora, e na associativa e na límbica não tem. E por que na límbica não tem? Então eu imaginei que isso fosse uma estrutura límbica. Aí eu fui olhar para as ressonâncias. Na ressonância dá para ver muito essa estrutura, porque ela parece uma ferradura ali mesmo, ligando duas partes que tem muito ferro, e ela tem muito ferro também, então ela parece como uma mancha hipointensa ali nas sequências ponderadas em ferro. E aí eu dei um nome para isso, porque não tinha o nome, eu dei. Olha só. Eu chamei de ansa subtalâmica porque ela é perto da ansa lenticular. Ansa é uma coisa que faz uma volta, assim, e aí subtalâmica porque está indo ou saindo do núcleo subtalâmico. Aí a gente estava fazendo uma série de casos de estimulação hipotalâmica lateral para síndrome de Prader-Willi, que é uma síndrome de obesidade e hiperfagia, para tentar regular o apetite nessas crianças. E aí o estudo em si foi interessante, apesar de ter sido um estudo negativo, mas a gente aprendeu várias coisas, dentre as quais é que quando ligava um contato específico de dois pacientes, veja bem, pacientes eutímicos, ou seja, pacientes que não tinham depressão, ansiedade, mania, nada, só Prader-Willi, eles entravam em hipomania, ou seja, ficavam hiperexcitados e entravam em hipomania. E aí o Cleman Ramani, que é o cara que estava orquestrando esse protocolo, pediu para eu ver onde estava os eletrodos e esse campo. Isso, na verdade, esses papers foram anteriores. Só que eu fiquei enrolando porque eu não tinha tempo, e aí não sei o que, eu demorei a ponto de publicar a ansa subtalâmica, e aí quando eu fui olhar, eu vi e reconstruí e estava onde? Na ansa subtalâmica. Então, assim, caramba, que coincidência. A nossa hipótese inicial, a do Cleman inicial, era que estava pegando o medial forebrain bundle, que é um fascículo que é bem medial, fez prosencefálico medial, bem medial, e vai para o frontal, do tronco para o frontal. Né? Então aqui está o subtalâmico, aqui está o GPI, aqui está o medial forebrain bundle, vamos dizer assim. O eletrodo estava mais ou menos aqui, e ele achou que estava pegando isso aqui, e esse fascículo possivelmente daria esse efeito também de hipomania. Só que na verdade não, e mais sorte ainda, com a intensidade, confirmou que tinha um negócio límbico. E que levantava o humor. Então, se você é eutímico, dava uma levantada no humor. Aí veio uma sequência. Eu já com essa aí, falei, esse negócio tem coisa aí. E aí a gente teve um caso que foi um caso de toque grave e depressão, nada de melhorar. E eu falei, olha, a gente poderia fazer um alvo modificado para ele, porque ele tem duas doenças. Ele tem toque e depressão, e os alvos não estão muito bem estabelecidos na literatura. E a gente tinha um eletrodo com vários polos, e eu falei, se a gente tentar fazer um ângulo tal que pegue os dois, pegue medial forebrain bundle e pegue bad núcleos. Aí todo mundo concordou, mesmo sem entender direito o que eu estava falando, qual era a minha ideia. Então eu fiz uma trajetória que pegava tipo 6 alvos de... Caramba. Agora eu tive uma dúvida interessante aí sobre funcional que eu nunca tinha pensado. Quando eu tenho um paciente, vamos supor, mais fácil de coluna, eu posso indicar para ele uma dissectomia simples, eu posso indicar a retirada de lâmina, uma artrodese. Perfeito. Eticamente, e aí eu posso fazer o que eu quiser. Posso tirar o corpo, posso tirar o disco, posso tirar a faceta, perfeito, alargar o forame. Na funcional, você
Você tem uma folga ali, eu posso botar um pouquinho mais alto, mas eu não posso estimular qualquer coisa que eu quiser em qualquer paciente. O problema disso existem dilemas éticos, dilemas morais e dilemas práticos, né? Então, assim, qual que é o seu grau de liberdade para a escolha de alvos, customizar alvos em neurocirurgia funcional? A liberdade vem da pouca evidência dos alvos disponíveis. Então, o que acontece é o seguinte, existem alguns muito bons e bem estabelecidos. Por exemplo, você vai ter evidência A de STN e de GPI para tratamento de doença de Parkinson. Qual que é a evidência de dar dipirona para febre? Não tem evidência 1A. Todo mundo dá. Tá, mas dipirona é diferente de eletrodo cerebral. Sim, mas a evidência de complicação vem desses eletrodos. Então, você sabe que a complicação é baixa, você tem evidência 1A que o tratamento funciona. Perfeito. Se você não tem um correlato que nega aquilo, e aí vem um grande dilema mesmo. Então, por exemplo, essas coisas a gente chama de off-label, porque se você for olhar na bula, que são tratamento de doença de Parkinson, com algumas características, tremor essencial, distonia com a mutação primária, não diz se é primária qual tipo genético, não diz alvo em nenhuma das situações, Sim. Diz DBS para epilepsia, também não diz alvo em nenhuma das situações. Então, entendeu o rolo? Sim. Então, na verdade, assim, a evidência que tem para epilepsia Não existe generalizada regulamento, né? não existe. Então, você tem uma liberdade. A questão é, primeiro, você tem que ter bom senso, você não pode ser maluco. Sim, você tem que ter experiência. Você tem que ter experiência. Então, assim, ali, o que a gente estava fazendo não era uma liberdade total, inclusive, assim, duas estruturas que eram reconhecidamente o padrão, né? estudadas, padrão, estavam ali. Então, assim, o rabinho... Do mesmo jeito que no Parkinson você pode estimular VIM, pode estimular por GPI, exemplo, é uma decisão médica sua. Sim. Ou então Entendi, num tremor entendi. de Holmes, por exemplo, que você... Eu já cheguei a fazer uma estimulação de denteado, eu, Noleto, lá em Teresina, fiz um VIM de um lado e denteado contra o lateral, Caramba. num caso super específico, teve um resultado legal. Então, assim, tudo isso com evidências indiretas. Na ânsia subtalâmica, eu já tinha evidência dos efeitos colaterais das crianças que a gente tinha tido, ou seja, não foi uma ideia do nada que saiu, tinha uma evidência anatômica que foi para uma evidência clínica, e aí dessa evidência clínica a gente propôs um teste pensando sempre no paciente como primeira opção, ou seja, um protocolinho de começar com uma estrutura, depois esperar 2 semanas, mudar para outra, mudar e medindo as escalas dele, tem várias escalas de toque e de depressão em cada uma delas. Certo. E aí as melhores foram na ânsia subtalâmica. Então, assim, eu faço parte da Câmara Técnica da Psiquiatria do CREMESP aqui em São Paulo. Então, se alguém tiver em São Paulo um caso para fazer DBS, vai passar primeiro por uma Câmara Técnica que a gente avalia o caso e avalia se indica ou não para a Câmara Técnica da Psiquiatria decidir se libera ou não a cirurgia. Então, todas do estado de São Paulo vão para a gente. E a gente vê os piores casos, né? Sim. Obviamente, porque são os casos com indicação cirúrgica. Sim. Paciente que fica 8 horas tomando banho, Cara. Paciente que, assim, perde emprego, não sai de casa. Não é de diversão ou de preguiça, ele não consegue não fazer. Pensamentos ruins que deixam aí o cara deprimido, que era o caso desse paciente que a gente operou. Então, assim, eram pensamentos intrusivos de morte, de ver uma pessoa em um estado ruim, e a pessoa não consegue parar de pensar naquilo e ocupa 80%, 90% do dia com aquilo. Assim, e aí volta naquilo que a gente falou também, quando eu perguntei se a sua profissão é distópica, você falou que sim, e às vezes a realidade ela é tão insuportável que acaba tornando uma opção. Imagine que você foi premiado com um transtorno desse, que você tem que tomar 40 banhos no dia, senão você não consegue viver, você fica travado, fica em curto-circuito, realmente. Né? Você perde tudo da vida, né? Sim. Então, assim, não consegue estudar, não consegue trabalhar, não consegue se relacionar, destrói a estrutura familiar. Isso aí, gente, são casos extremamente graves, exceções, né? E é uma coisa interessante que o Olho faz ele não deixa de seguir o padrão, né? Claro, é o protocolo. Segue o protocolo, você mas tem que seguir uma linha de
Bom senso. bom senso, Isso, lógica né? e evidência, né? Sim, exatamente. E o empirismo disso não é baseado em nada, né? Tipo, assim, ele comparou a estimulação dos alvos padrões, tradicionais, exatamente. com o alvo que ele criou, e o alvo que ele criou era melhor do que o padrão Sim, sim. provado no comportamento do paciente, né? Isso Exato. aí eu acho incrível, cara. E teve um outro desdobramento interessante que foi o seguinte, a gente fez ressonância dele antes e depois de 6 meses, né? Isso aí é sensacional. E aí, na ressonância anterior, tinha uma atrofia cortical global predominante em frontal dorsolateral, que é uma área que comanda, que está implicada na depressão por estar envolvida nisso. E aí, na ressonância, após a estimulação da ANSA 6 meses depois, teve um aumento de quase 2 desvios padrão para cima dessas áreas. Isso é plasticidade do cérebro, né? do O cérebro, ele ganhou volume e ganhou conectividade, com estimulação, com modulação, né? E aí apresentei isso agora no ganhou prêmio, né? ganhou Eu prêmio, vi. primeiro lugar de pôster lá. Foi Eu esse cara. lembro, você me mandou a foto do gráfico de aumento de espessura cortical, né? né? Agora a gente vai buscar tentar fazer um trial clínico, fazer uma coisa protocolar, duplo cego, randomizado, etc, né? Cara, sensacional, velho, sensacional. Isso que eu até falei pro Yuri, eu falei assim, cara, eu gosto muito de pesquisa, mas eu vivo muito esse conflito de algumas vezes achar que eu não tô fazendo tanta diferença assim, né? Sim. Porque a minha pesquisa é muito clínica, agora um pouco mais de biologia molecular por causa do doutorado, né? Uhum. Tô conseguindo ver algum impacto mais palpável, só que a translação do teu tipo de pesquisa, ela é olha que legal, cara, ele começou sem nenhuma linha de... começou com a questão do Atlas e aí apareceu essa ANSA ali, Então, né? Apareceu entre aspas, né? Não era algo que você estava procurando. Você começou a mexer com aprender anatomia, certas exatamente. coisas, mexer com certas coisas. Você adquiriu aquelas ferramentas que a princípio não eram ferramentas diretamente. Sim. E aí falou, cara, já que eu sei isso, vamos usar. Aí tinha um negócio diferente, né? E para vocês entenderem a magnitude, Nature Neuroscience é um jornal de muito renome. Tem um impacto bom. Eu conheço professores, eu já fiquei numa faculdade nos Estados Unidos, eu tinha um professor que ele tinha um paper de Nature Neuroscience e ele conseguiu um grant para 2 anos, Pois entendeu? eu Por causa de um dinheiro paper. pra mim. Não, esse que é o nível, né? Então, assim, o Alho aqui no Brasil, com o computador que ele comprou, que está lá na casa dele, ele conseguiu publicar no Nature Neuroscience, entendeu? Com sorte, ajuda. Sim, muita claro, gente, claro, né? mas assim, é o nível do impacto da tua... E esse é o maior exemplo de cirurgião pesquisador, assim, que eu conheço, né? Porque... Ele falou isso hoje. Uma coisa que a gente fala muito aqui no Doutor é que a gente começou um negócio na internet e aí na minha cabeça já era assim, Yuri, vamos contratar uma empresa de marketing aí para gravar uns vídeos, aí a gente só grava porque a gente não tem tempo. O Yuri falou assim, não, cara, calma lá, tipo assim, foi pé no chão. Exato, não, ele falou assim, não, a gente tem que entender de edição de vídeo, a gente tem que entender de gravação. Conhecer o processo todo, né? Você começa a usar ferramentas, né? Isso que é muito legal, exatamente, porque apesar de sempre existir alguém que pode fazer um trabalho melhor do que o seu, que não é exatamente da sua área, se você não for o gerente ali do negócio holisticamente, né, não funciona. Você não consegue nem ter as ideias. Você não consegue nem saber contratar. Sim. Se você não entende nada de edição de vídeo, você vai contratar quem? Se você não sabe o que é bom e o que é ruim. Então, você não começa, você não sabe nem começar. E mesmo que você tenha dinheiro, não quer dizer que você vai contratar, o cara vai cobrar muito, vai entregar um serviço que você não sabe julgar, né? Então, muitos alunos, muita gente que quer participar de ciência, fazer coisa legal, eles criam uma fantasia de ter que ter uma ideia muito boa, um projeto muito inovador. Na época de TCC na faculdade, fica aquela competição de o TCC do cara é de não sei o quê. Não é bem assim que funciona, né? Você vai se envolvendo com coisas que você quer dedicar, gastar o seu tempo, né? Investir o seu tempo, e as coisas vão aparecendo. As pessoas também que vão te ajudar, né? Sim. A vida vai acontecer, vai te levando por... Assim, é uma mistura de você estar preparado com
pegar as oportunidades, entender as oportunidades. Então, tudo isso, por exemplo, a gente estava brincando, a minha vida convergiu para isso, de uma certa maneira, né? Se for ver todos os tijolinhos, de alguma maneira, é uma sorte misturada com um investimento. Então, assim, eu fui lá fazer física, eu fui lá fazer alemão, eu fui fazer as coisas que me prepararam para as oportunidades que eu tive depois. Sim. E aí você não deixa passar, etc. E você julgaria que, apesar de todas as dificuldades, às vezes até pensar em desistir de alguns projetos, alguns que estão na gaveta, você em algum momento achou que isso foi algum sacrifício? Existem sacrifícios. Exige sacrifício. Existe. Assim, bom, enfim, da vida pessoal, tudo demanda tempo. E você tem tempo e esforço, né? Então, assim, para você chegar num alto nível de qualquer coisa, você vai ter que gastar um grande tempo, um número de horas naquilo e um certo esforço para aquilo. Para chegar no alto nível de competir nas Olimpíadas, no alto nível de publicar, no alto nível de tudo, né? De ser um bom médico, um bom cirurgião, vai ter que treinar muito, é isso. Para isso, você vai ter que abdicar de coisas que muitas vezes as pessoas que estão do seu lado estão fazendo porque eles têm outros projetos, e porque, enfim, não é a vida deles. E essa é a hora da decisão se aquilo é para você ou não é, né? Porque é um grande esforço, você paga muito caro, tem recompensa grande também. Mas você abre mão de muitas coisas da vida. Mas você sentiu que foi um sacrifício para você? Não, porque na verdade, para mim pessoalmente não, porque a minha recompensa sempre foi essa, entendeu? Exato. Eu perguntei justamente para ver isso com você, né? Porque... Mas é aí que a pessoa tem que decidir se isso é para ela ou não, né? Isso, porque eu não acredito que é possível alguém chegar em conquistas como você teve, se ela tem uma visão, uma sensação de que ela está fazendo um sacrifício para uma recompensa. O processo tem que ser a recompensa em si, né? Mesmo que exista sacrifício no processo. Exato. Então, assim, é ridículo dizer, mas nunca foi penoso. Nunca foi. Assim, a residência, por exemplo, por outro lado, era penoso fisicamente. Sim. Porque, assim, é ficar sem dormir e tal, mas não intelectualmente. Né? Então, assim, é o que você falou, a recompensa era a cirurgia. Então, assim, quando te deixavam fechar, era isso. Então, um caso novo, um caso difícil. Complexo. Então, assim, era isso. Hoje, a pesquisa... Bom, hoje eu pulei a parte de como eu aprendi a fazer código no computador, mas, por exemplo, quando você dá Enter e o programa roda, é uma dopamina só, porque, assim, ele fica dando errado. Eu tirei até o som, porque o barulho de dar errado já estava me deixando frustrando. Então, assim, eu fechava o olho, eu apertava para não ver que deu errado, aí eu abri, rodou. Na hora que roda, o negócio é uma dopamina. Sim, isso é e verdade. Aí você tem que ter isso, porque senão, se rodou, você fala, não fez mais que obrigação, aí não vai funcionar. Exatamente, isso é outra coisa que eu tô num nível assim, básico, né? Mas assim, dentro daquela época da pandemia, o Alho entrava toda semana comigo. É verdade. A gente tinha TeamViewer, aí o Alho ele espelhava o meu computador, rodava todo o meu script e falava, ó, tá errado aqui, ó. Aí ela instalava assim, 2 Trojan Horse. Saía fora. E aí eu falava isso. Eu acesso às contas dele até 2 cartão clonados. Nessa época, eu fazia TeamViewer comigo mesmo. Então, eu estava conectado em vários computadores, eu mesmo, assim. E aí tinha o lado de... eu punha coisas para rodar de casa no computador da DAP e vice-versa, porque eles meio que se falavam. E aí, a moça que ia fazer faxina lá em casa, ela tinha o computador, a tela, e um dia ela chegou para mim e falou assim, seu computador estava mexendo na tela sozinho. E na época eu não entendi que era o TeamViewer, que era eu que estava mexendo. Falei, você tá doido aqui? mexendo sozinho, né? E aí eu fui lá na outra sexta, ela estava lá, e eu abri o computador e abriu a tela e eu a vi limpando lá. Falei, acho que eu entendi agora. Aí eu resolvi brincar com ela, escrevi uma frase e escrevi no Word, falei...
sei lá, boa tarde, tem frango na geladeira. E mandei imprimir. Aí saiu a impressão. Mas tem frango na geladeira. Cara, ela deu uma surtada, ela nunca mais voltou. Não voltou. Falou, esse computador. Eu vi a carinha dela, eu tentando avisar, não sou eu. E aí você se sente muito poderoso de fazer um negócio que é material, né? Então, assim, você fazer um aplicativo é um negócio que existe. Fui eu que fiz esse negócio. Sim. Esse negócio funciona e você sabe tudo que aconteceu lá dentro porque foi você que As fez. engrenagens Né? você que botou lá. E, na verdade, isso nada mais é do que eu gostava de fazer quando eu era criança, que era entender o que estava acontecendo e consertar. Então, é o reflexo do negócio. Né? Eu tenho uma to-do list que eu ponho no meu computador, que é a de hoje e a de depois que terminar a de hoje. Essa raramente chega nessa lista. Eu tive um manjericão que se suicidou. O que aconteceu é que eu cheguei em casa e falei, cadê? Ele ficava tomando solzinho na janela. Aí eu olho lá pra baixo, tá ele estiradinho. Cara, muito tempo sem me ver, ele pulou. A cartinha. Talvez, porque assim, eu comia ele de vez em quando e não ligava muito pra ele. Eu não sei se era isso. Ele ficou triste. Relação tóxica. Você me come, arranca um pedaço de mim e não tá em casa. Nenhuma água. O fato é que nem água. Cara, que papo massa, Maluco, né? Eu saí na camisa de força. Já tem um cara te esperando aqui. É o pai do alho, vem buscar ele. Você é psiquiatra, acabei de descobrir no podcast com seu filho. O cara fala com manjericão. Mas é muito interessante. Yuri, tem alguma coisa? Pô, eu me identifiquei demais, assim, não era uma pessoa que eu conhecia, pedi até pro Nagai, já tinha ouvido falar bastante, principalmente dos meus amigos da Funcional, só que Funcional não é uma área que me interessava mais na neurocirurgia, e agora eu tô vendo, assim, tanto de coisa que eu deixei, legal. Até porque, assim, por isso que a gente fala também pros alunos, para valorizar as pessoas que você escolhe como referência, né? Porque tem gente que sabe vender, entre aspas, muito bem uma área. Tem gente que sabe falar de uma forma mais bonita, mostrar aquilo ali de uma forma legal. Isso na linguagem corporativa, né? É sobre vender. Sim. Só que não é sobre vender, é sobre quando você gosta de algo, você entende aquilo, você entende que aquilo tem uma linha de complexidade e você começa a gostar de cada coisa daquilo ali de uma forma diferente, né? Então sua visão conceitual vai se aprimorando, ou as ferramentas que você usa para trabalhar naquilo, elas precisam se aperfeiçoar até chegar no ponto que você tem que fazer as coisas, porque senão ninguém vai fazer por você. Então foi muito, muito legal ter essa visão que eu nunca tinha pensado da neurocirurgia funcional sobre esse aspecto. Falamos de coisa ética, falamos de doença, falamos de aprimoramento de funções, sobre tecnologia futuro, coisas antigas, né? Então, para mim, assim, foi super legal, me interesso demais. Eu gosto de encarar a neurocirurgia como uma profissão, mas eu acho que se você gosta demais da sua profissão, você tem que trazer ela para casa e você tem que ter um jeito de incorporar isso, senão você vai pro ócio ou vai para atividades que você poderia conciliar com a melhoria do seu trabalho, você está usando outras. Então, eu gosto de tentar me encontrar nisso e vejo que você conseguiu construir uma carreira brilhante em cima das coisas que eu admiro. Então, isso foi muito legal. Sim, de conhecer. Muito bom. Bom, fica o convite aí pro Ali voltar outras vezes, pra gente conversar de dopamina. Faz numa sexta-feira, um vinhozinho aí sim. Aí sim, vamos fazer. Tem que fazer um mensal, pô. Ele tem vários tópicos que daria para explorar, pô. Cara, eu acho vocês muito parecidos dentro do processo criativo e do artesão. A gente não se conhece, mas Nagai conhece os dois. Exatamente. Eu lembro quando eu fui tomar um café com o Alho, aí ele me mostrou esse aplicativo aí que ele navega nos núcleos. Aí eu falei, Alho, mas o que tu faz com isso? Ele, nada. Precisa fazer uma... Aí ele falou assim, não, pô, isso aqui é muito legal.
caralho, mas isso aí é um produto que tu vai... Não, agora não. Tipo assim, ele virou... Quer comprar se quiser? Não, virou o foco dele para aquilo, da mesma coisa como foi o processo do doutorado, que agora virou um Atlas, que vai ter integrado com sistemas DBS no mundo inteiro. Então, assim, eu acho que a essência primária do criativo que quer fazer um produto, ela tem que ser genuína, ela não tem que ser focada no objetivo, sim, né? sim. Se você criasse aquele Atlas, se você quisesse tirar a distorção para montar um Atlas que ia vender, você não ia fazer. Não ia conseguir. Não ia fazer. É verdade. Mas aí foi cada processo e aí 10 anos No depois, seu tempo, exatamente, gerou um produto. Então eu acredito muito nessa parte, não intencional da criação, né? Sim. E isso que gera as coisas. Isso gera muitas vezes diferentes. angústia. Isso. Porque a pessoa fala, eu quero chegar lá, mas eu vou ficar esperando a inspiração bater. Exato. É isso aí, Alho. Quer últimas Show de bola. palavras aí pra galera? A Não, eu maioria queria só sente agradecer vocês mesmo, porque realmente foi bem divertido. Foi o melhor podcast que eu já vi.